14 de junho de 2023, Rio de Janeiro, capital. Raquel Cantarelli e suas duas filhas acordaram aquele dia em sobressalto. Com a Polícia Federal na porta de sua casa, Raquel descobriu que teria que abrir mão da guarda das crianças de 4 e 6 anos. As duas meninas passariam a viver com o pai na Irlanda, a milhares de quilômetros do Brasil. Confira agora a segunda e última parte da minha conversa com Raquel e conheça todos os detalhes, não só do dia em que suas filhas foram arrancadas de seus braços, mas todos os outros que se seguiram. E ele me ligava transtornado e querendo saber por que eu não curtia as fotos dele no Instagram e por que eu não comentava essas fotos. Mesmo depois disso? Depois disso. Ele mandava pra mim mensagens que eu tô colocando as fotos e você não curte, você não comenta, por que vai... Aí eu falava pra ele... Você falava, você não tô nem te seguindo, amor. Are you crazy? Como assim? E com tudo isso acontecendo. E ele postando, minha linda esposa, minhas filhas que eu amo tanto. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. O que é impressionante é que você avisa para ele que você denunciou ele. Isso. Ele cria um Instagram, te cobra por não curtir e tudo mais. E o que está acontecendo lá? Não fiquei sabendo mais. Tentei contato com as assistentes sociais, não me respondiam mais. Não? Não. Tentei e-mail, tentei ligar daqui para lá também. Falavam para mim que eram informações confidenciais. Né? De um caso ligado a você. Exatamente. Aí eu perguntei, chamaram a filha dele também para conversar, as assistentes sociais também. E eu perguntei para elas, né, pelo telefone, eu falei assim, mas ela contou alguma coisa? Ela falou assim, olha, ela não fala muito. Só falaram isso para mim, ela não fala muito. Ela é bem calada e não fala muito. Eu, sim, mas o que é? Eu posso receber essas informações, saber? Não, são confidenciais, e, enfim, não me passaram mais nada. E ele, assim, ele não foi preso? Não. Nada. Aí ele liga para mim e fala para mim um belo dia, maneira de falar, mas... Eu entendi, out of the blue ele chega lá. Exatamente. Aí ele liga para mim e fala assim, olha, o caso foi encerrado pela TUSLA. TUSLA parece que é um órgão que cuida de crianças, assim. Mas resolveram fechar o caso por falta de provas. Não é que ele foi inocentado. Não é que ele foi inocentado. Fechou por falta de provas. E aí ele começa a me ameaçar de que eu preciso voltar para a Irlanda imediatamente e que se eu não voltar para a Irlanda imediatamente, ele vai me denunciar por crime, por sequestro. E aí ele começa a me ligar a chamada de vídeo de frente para a delegacia, falando, eu estou indo para a polícia, se você não voltar eu estou indo para a polícia. Ele compra uma passagem para me obrigar a voltar. Eu liguei para a CAF, que é o órgão de cooperação jurídica internacional, essas coisas que falaram para mim, entrei em contato com eles e perguntei para eles o que eu poderia fazer, como seria isso, né? E se realmente acontece isso. Aí eles falaram para mim, olha, se ele realmente solicitar o retorno das crianças por serem filhas dele, as crianças vão ter que retornar, sim. E se eu não retornar, eles enviam um oficial de justiça na porta da minha casa que poderiam pegar as minhas filhas e levar sem a minha presença, sem eu estar junto. Aí você imagina o meu desespero. Eu jamais ficaria aguardando isso acontecer. Falaram para mim assim, olha, só em caso assim, de não ter... se você tiver boletim de ocorrência, alguma coisa, né? Tentei fazer algum boletim de ocorrência lá, né? Falaram que não poderia ser aqui, teria que ser lá. E lá só poderia fazer se fosse pessoalmente. Não tem online? Não. Lá eles são bem rústicos, assim, um pouquinho mais arcaicos, assim, na coisa. Então, eu não sei hoje se tem, porque muita coisa evoluiu de lá até hoje, mas na época não deixaram fazer, nem por telefone, não tinha como fazer. E ele me pressionando. E assim, eu
jamais ficaria lá esperando acontecer o que aconteceu aqui, agora. Porque me falaram que iria o oficial de justiça. E aí foi onde eu precisei ter muita coragem para encarar tudo e falar, eu vou voltar para lá com as minhas filhas e vou procurar a defesa, vou procurar a Tuzla. Porque até então as assistentes sociais, elas tinham sido bacanas comigo, né? Elas que, inclusive, detectaram tudo e falaram, a gente vai fazer tudo isso aqui, né? Uma coisa também que aconteceu antes de eu vir, logo antes, um pouquinho antes, alguns dias antes de eu vir para o Brasil, foi que eu consegui junto a elas, que eu solicitei junto a elas que minha filha fosse examinada. E só conseguiram um mês depois marcar com um profissional numa cidade vizinha que simplesmente analisou a minha filha. O que ele fez basicamente foi abrir as perninhas dela e constatar que não tinha sido... O ímã não tinha rompido. Tá. Então, assim, e elas me deram esse apoio, mas somente um mês depois do que tinha acontecido, antes de eu embarcar para o Brasil. E eu falei assim, bom, preciso agora ter muita coragem para voltar a encarar o que tiver que encarar lá de frente. Eu jamais vou ficar aqui esperando um oficial de justiça bater na minha porta e levar as minhas filhas embora. Então, eu embarquei, cheguei voltou? lá, voltei, eu precisei voltar. Tanto que, assim... até os advogados falam isso, assim, não caracteriza sequestro. Porque se eu quisesse sequestrar as minhas filhas e fugir, por que eu teria voltado? Eu voltei justamente para buscar ajuda jurídica, policial, seja lá o que fosse, e não ficar aqui esperando o momento que, se eu não fosse embora, eu não podia denunciar aqui, não me deixaram denunciar aqui, não podia fazer denúncia lá por telefone. E se eu ficasse aqui com as minhas filhas, vinha um oficial de justiça na porta da minha casa levar as minhas filhas embora, ou seja, o que eu faço? Sim. A solução é voltar e buscar ajuda lá no país. E então, ele começa a mandar mensagens para mim. Porque eu decido que, ok, ele compra passagem. Eu falei, tudo bem, eu vou. I love you so much, não sei o quê. Isso tudo acabou, volta para cá, estou com muita saudade de você, das crianças e tal. Você é a mulher da minha vida, esse pesadelo acabou, vamos ser felizes e tal. E começou a mandar esse tipo de mensagens para mim. Eu falei assim, tudo bem. Meio que tentei fazer ele pensar que eu estava retornando. E para minha segurança, para a segurança delas. E que quando eu chegasse lá, eu iria ver tudo, né? Então, ele fez essa máscara de postar coisas, de dizer que te amo e tudo mais. E eu fui. Quando eu cheguei lá, já no aeroporto, a situação era completamente outra. Aí eu acho que foi que eu caí na emboscada. Porque já tiraram, ele estava com os pais dele. Eu cheguei no aeroporto já pegando as crianças, já tirando as crianças do meu braço, eu achando que estava... Te ajudando. Tudo bem e tal. Eles frios olhando para mim, ninguém me cumprimentou. Já foram levando as crianças, andando com as crianças, botando as coisas no carro. Eu entrei dentro do carro naquela situação. Quando eu cheguei na casa, tinha um circo armado, tava lá toda a família, as pessoas que nunca visitavam, porque lembra, eu ficava sozinha com as crianças em casa, ninguém fazia essas coisas. Quando eu cheguei em casa, toda a família, câmeras por todo lado de celular. Nossa, Júlia, Isabela, como a gente sentiu sua falta, e tira foto, vamos tirar foto com a vovó, vamos tirar foto com não sei quem, tira foto com não sei quem. Todo mundo tirando foto, fazendo aquele auê. E eu fui tratada como... Me enxotavam assim, sabe? Igual enxota cachorro. You go upstairs. Assim, tipo, como se eu fosse uma... E você foi pra cima? Lá pra cima? Subi, porque eu tava completamente acuada ali. Todo mundo me tratando super mal. E as meninas lá embaixo, todo mundo fazendo aquele paparico, como se fossem a família maravilhosa, no carro, feliz, você amamos. Com quem até do aeroporto até a tua casa? Com ele, o pai e a mãe. E ninguém falava com você? Não. Um clima de eu quieta, ele só falando com as meninas. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falava alguma coisa com elas. E foi isso, assim. Aí a situação foi essa dentro de casa. Eu sendo tratada desse jeito, todo mundo tirando fotos e tal. Eu subi até para ajeitar minhas coisas. Todo mundo criando prova que, olha como nós somos amorosos, ela é louca. Somos uma família maravilhosa, olha só, ela saiu, denunciou, fez isso tudo e tal. E nós sofremos tanto com isso, nossa família, não sei o quê. Então... aí, finalmente, assim, uma violência, porque a Isabela só mamava.
Então eu descia, porque a mulher dá o horário de mamar, o peito incha, começa a doer, latejar, vazar. E eu ia lá embaixo, eu pedia a minha filha para amamentar. Não me davam minha filha para ela mamar. E me enxotavam novamente para cima, para que eu fosse embora. We don't want you here, go upstairs. Eu falei, I need the baby, I need the baby. No, you go upstairs. We don't care about you. Coisas like... We don't care about you, a gente não se importa com você. A gente não se importa com você, you go upstairs. A gente tem um bebê aqui e você sobe. Me enxotando igual cachorro. E aí eu já desesperada. Aí, finalmente, depois daquele circo todo armado, consegui pegar as meninas, descansamos. No outro dia eu acordei, eu, ingênua, deixei minhas coisas, né? Minha mala, minhas coisas e tal. E quando eu viajava sempre com uma pastinha, né? De documentos, meu passaporte dos meninos, normal. Quando eu acordei de manhã, cadê meu passaporte? Meus documentos todos. Tinham roubado, tinham furtado, sei lá o quê. Sumiu. Todos os meus documentos, certidão de nascimento minha, das crianças, não, da Júlia e da Isabela irlandesa eu tinha, mas porque estava lá, mas todos os documentos, as coisas que eu tinha, tudo, meu cartão de banco, o dinheiro que tinha na minha bolsa, tudo, pegaram tudo. No outro dia, quando eu acordei, aí eu comecei a ver que a situação estava bem complicada, bem complicada. Aí eu fui questionar ele, fui falar para ele de por que minhas coisas tinham sumido, se ele havia pegado. Ele começou a rir da minha cara. Disse para mim, aí que foi uma das vezes assim, que eu tomei ciência mesmo do que estava acontecendo, que ele disse para mim que eu era apenas uma imigrante, que eu não era ninguém, que as crianças eram irlandesas e que um de nós dois seríamos presos. E que era para me preparar, porque essa pessoa não seria ele. E um de nós dois iria para prisão, para cadeia. Que ele iria me denunciar por difamação. E que eu iria presa por isso, foi o que ele falou. E que eu estava sozinha, não teria ninguém por mim. Como eu tinha passado esse tempo, né? Acho que foi esse tempo de investigação das assistências sociais, deve ter durado uns 5, 6 meses, né? E aí, quando eu volto para cá, eu tenho que ver toda a minha questão de visto, né? Que eu tinha visto, né? Por ser casada com ele. Que ele não iria renovar o visto. E que eu iria ter que sair do país. Que as crianças iriam ficar lá e que eu nunca mais veria as meninas. Ele começou com essa chantagem ou sei lá o quê, ameaça. Aí eu saí de lá, nesse dia, fui até a polícia, né, na imigração, disse que meus passaportes tinham sido roubados, me botaram numa salinha, pegaram todas as informações e tal, mas me liberaram para casa. Né, e falaram que ia ver toda essa questão de visto, mas que eu deveria tirar um novo passaporte e tudo mais, né, para resolverem essa questão. E aí eu voltei para casa. E aí, piores momentos, porque começou a fazer chantagem, xingamentos, humilhações, eu sem documento nenhum, cortou a internet de casa, quebrou a geladeira, aquele botãozinho de botar mais frio, quebrou, então ela não esfriava, então as comidas estavam apodrecendo, mas ele saía e me deixava sair de casa e me deixava presa. Mas ele mandava mensagens para mim no meu celular. Assim que ele saía, escrevia assim: Oi, Raquel, espero que você tenha um ótimo dia com as crianças. Estarei indo no mercado mais tarde. Então, se você precisa de qualquer coisa para você e para as crianças, send me a list. Ele criava provas de uma família feliz. E, nossa, é muito perturbador psicologicamente e mentalmente. Muito cruel. Muito. Uma tortura. Tortura psicológica, emocional. Me prendia dentro de casa, tirou o chip. E criando prova, que se um dia você contasse isso, olha como é louca, olha aqui. Exatamente. E aí ele pegou... Você não conseguia ligar pra ninguém? Sua mãe ligava? Alguém ligava? O que ele fez? Ele tirou a internet e o meu plano de celular era aquele plano que é celular meu, dele, TV de casa, aquele pacote. Então ele cortou. Então, assim, eu não tinha telefone e ele tirou a internet de casa. O que eu fiz? Com a vizinha, pelo muro de trás, pedi para ela a senha da internet.
Aí ela me deu a senha da internet, foi aí que eu consegui me comunicar com as pessoas pelo WhatsApp, mas ele tinha acessado minhas redes sociais, e-mail, tinha trocado minhas senhas, tinha feito de tudo isso para comprovadamente tudo isso. Me deixou totalmente, assim, inacessível, para que eu não tivesse contato com ninguém. Sem documento, sem contato e sem nada. Você pensou em avisar a embaixada brasileira, alguma coisa? Exatamente. O que eu fiz? Eu não conseguia ligar para a embaixada, porque eu não tinha como ligar. Mas eu consegui um número de emergência da embaixada que atendia pelo WhatsApp. Pedi socorro para a Embaixada do Brasil, mandei tudo, fotos, vídeos, disse que tinha roubado meu passaporte, que ele estava me ameaçando, que eu estava em casa com as crianças. Você começou, por exemplo, a deixar o celular gravando essa forma de ele ser com você? Não, nesse momento não filmei, não. Porque essa conversa que ele teve foi, assim, muito dessa ameaça, né? Que foi desse primeiro, né? Que ele me ameaçou com isso, me pegou totalmente de surpresa. Mas ele chegava em casa e continuava te humilhando. Tinha situações, assim, quando eu estava dando banho na minha filha, ele chegava em casa, eu dando banho nela, ele pegava e falava, passava assim no corredor e falava stupid, não posso falar isso? Não sei. Stupid bitch. Stupid bitch. E me xingando, me fazendo essas coisas. Você não gravou não deixou quando ele chegava para algumas coisas eu gravei e enviei para a Polícia Federal. Ótimo. Porque o que aconteceu? Eu entrei em contato também... Porque a arrogância dele vai entregar ele. Demais, Eu peguei e falei assim eu botei no Instagram, que era o que eu tinha. Escrevi assim, policial federal. Escrevi. Aí eu achei um perfil de uma policial federal maravilhosa. Andréia, esqueci o sobrenome dela. Eu pedi socorro para ela. Mandei mensagem, era no meio da madrugada. Falei, tô precisando de ajuda, por favor, me ajuda, socorro. E ele não sabia que você estava com a internet? Não sabia. Aí eu pedi socorro para ela. Ela, de manhã, quando foi na parte da manhã, ela me respondeu. Oi, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei para ela. Eu tô aqui na Irlanda e tal. E aí ela pegou o número do WhatsApp. E aí ela ficou me acompanhando mais ou menos durante uma semana, através de fotos, vídeos. Me ligava e comprovando todas essas coisas para ela. E pedi ajuda para a embaixada também. Você falou que mandou o WhatsApp para a embaixada. O WhatsApp para a embaixada. A embaixada foi até minha casa, me tirou da minha casa, pediu para que eu preparasse uma mala com as meninas, foi até lá, me tirou de lá. Depois de eu ter sido acompanhada pela Polícia Federal também, não foi de imediato também, eles foram apurar o que estava acontecendo e foram até lá me tirar da casa. E o motorista da própria embaixada, o cônsul também da embaixada, foi até lá, saímos e falaram, olha, a gente vai para a delegacia agora. Isso, né? É tudo 2019? Isso, 2019. A gente vai para a embaixada e assim, você precisa contar tudo isso que está acontecendo para não caracterizar que você saiu, fugiu, sequestrou as crianças e saiu. A gente precisa passar normal. Fui para lá, passamos na delegacia, com um cônsul do lado, uma autoridade consular do meu lado. Fiz um boletim de ocorrência, contei tudo de mais ou menos 1h30, mais ou menos. Nessa mesma delegacia que você já foi falar que tinham sumido seus passaportes, no mesmo lugar. Isso, Henry Street, aquele que estava investigando ele, que deu tudo. Henry Nossa Street, Senhora, tá. Exatamente. Fizeram um boletim de ocorrência, mais ou menos 1 hora, anotando à mão tudo. Anotando à mão e eu escrevendo, coisa bem arcaica. Anotando à mão. Quando acabei de fazer isso, o cônsul perguntou assim, olha, e agora? O que a gente faz? Acabamos de fazer um boletim de ocorrência e tal, o que fazemos com ela? A policial falou para mim que não tinha muito o que fazer, não, porque já tinha passado das 5 horas, então os órgãos, as coisas já estavam fechadas e que não tinha vaga em abrigo para me colocar. E que provavelmente iria abrir um processo contra ele para investigação. Outro. Aí o cônsul falou assim, ok, mas o que a gente faz com essa mulher, essas crianças numa situação dessa de risco, né? A gente não tem vaga em abrigo para colocar elas. Aí o cônsul parou, conversou comigo, acho que ligou para a embaixada também e falou assim, olha, Raquel, a gente pode te colocar num abrigo lá em Dublin. Estamos vendo isso. Só que o abrigo para que você vá em Dublin é assim, drogados, alcoólatras, você vai ficar num quarto com essas pessoas e você tem 2 bebês pequenininhos, você amamenta. Ficar num quarto com essas pessoas vai ser talvez complicado para você. Então ele perguntou, você tem algum lugar de confiança? Mas você podia pedir para sua mãe pagar um hotel ou alguma coisa assim? Não, então sim, foi o que ele falou assim, olha, se você tiver um local de confiança, um local seguro para que você possa ir, a gente te leva até lá.
Aí eu falei, tenho a casa da Tina, dessa senhora lá de Galway. Daquela lá. Que te ajudou a ter o casamento no castelo. Sim, isso. E que sabia da situação, porque nessa noite que aconteceu o negócio, eu liguei pra minha mãe, mas liguei pra ela também. Tinha ligado pra ela depois, no outro dia, né? Contando pra ela tudo que tinha acontecido. Então, ela sabia do ocorrido. E, assim, me levaram pra casa dela. E o cônsul deu o endereço para não configurar que eu tinha saído de casa, que eu tinha fugido e tal. Deu pra polícia o endereço, que eu estaria, enfim, em segurança. Eu cheguei lá numa quinta-feira. Eles me levaram até lá numa cidade vizinha, deu 2 horas mais ou menos de carro. Cheguei até a casa da Tina, junto com a embaixada e tudo mais, me deixaram lá. Raquel, qualquer coisa você liga pra gente que precisar. Nessa quinta-feira eu cheguei, né? No outro dia pela manhã, eu procurei uma ONG que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica, lá na Irlanda. Uma organização lá em Galway. Fui até lá, contei tudo o que aconteceu, pegaram, anotaram tudo. Falaram, Raquel, a gente sente muito pelo que está acontecendo, vamos te ajudar, né? Você está em segurança e tudo mais. Voltei para casa. Numa sexta-feira. Quando foi sexta-feira à noite, ele manda para mim, via WhatsApp, uma intimação para eu comparecer na corte na segunda-feira de manhã, na sexta-feira à noite. E ele estava tentando te ligar nisso? Ele tentava te ligar, você não atendia? Alguma coisa? Não. Tá. Mas na sexta-feira à noite, ele me manda pelo WhatsApp uma notificação para comparecer na corte. Ele. Não deveria ser a corte? Não sei. Mandaram, foi ele que mandou, por isso que eu fiquei bastante preocupada. Falando que sem saber, porque eu não sabia se isso... Sem um advogado, sem nada. Sem nada. Eu não sabia se isso era real, se tinha validade enviar via WhatsApp. Hoje em dia eu sei que tem. Naquela época estava muito assim. Bom, estou recebendo uma intimação via WhatsApp? Como assim? Será que isso vale? Mas me falaram que valia sim. Mas ele me mandou via WhatsApp na sexta-noite para comparecer na corte na segunda de manhã. Ou seja, sem documento, parecia para mim uma emboscada. Ele sabia que eu não tinha documento. Sem documento eu não conseguiria um advogado, não conseguiria nada. Sem dinheiro, sem cartão, sem nada. Ele me deixou totalmente... sem saída. Você ficou uma pessoa invisível. Invisível, sem chances de defesa. E aí, na segunda... Aí, no sábado, eu liguei para essas moças, né, da ONG, que chama Women's Aid, e elas conseguiram, mulheres maravilhosas, inclusive tem mulheres maravilhosas aí pelo Brasil espalhado, muita gente me ajudando também, ajudando muitas mulheres de forma voluntária, que são incríveis mesmo. E elas conseguiram uma audiência para mim no sábado de manhã com o juiz. Graças a Deus, uma coisa assim, especial, assim. E aí eu fui, contei tudo para o juiz entendeu que deveria me dar uma medida protetiva. Ele me deu uma medida protetiva, eu, graças a Deus, fiquei bem tranquila. E ele disse para mim, olha, eu perguntei para ele, tá, que ótimo, agora eu tenho essa medida protetiva. Eu preciso comparecer na corte, então, na segunda pela manhã? Porque já que eu tenho essa medida protetiva, ele falou assim, olha, eu vou dizer para você, não posso dizer para você não comparecer, porque eles podem dar uma decisão sem que você esteja presente. Vai ser muito ruim se você não comparecer. Compareça e mostre a medida protetiva que eu tô dando para você. Mas, ó, essa medida protetiva serve aqui para jurisdição aqui de Galway, tá? Falei, ok. Peguei minhas filhas, junto com a Tina, minhas filhas, fomos de carro até lá. Era 8 da manhã que tinha que estar lá, ou seja, eu tive que acordar de madrugada com as minhas filhas. Cheguei lá. Não sei se isso é normal, mas o nosso nome estava escrito assim, na porta da corte, escrito a caneta. Tinha todos os nomes, assim, digitalizados, fulano versus fulano versus fulano. O meu e o dele tava a caneta lá embaixo, assim, como se fosse uma coisa meio que colocada de última hora. E aí eu entrei na audiência, a Tina ficou lá fora no estacionamento com as meninas, entrei para a audiência. A embaixada tinha mandado uma pessoa me acompanhar, porque sabia que eu não tinha documento, advogado, nem nada. E a embaixada não pôde te dar um passaporte de emergência, nada disso? Porque isso eu não tenho passaporte. Poderiam, só que eu não tinha. Para eles me darem um passaporte de emergência, eu teria que ter pelo menos uma certidão de nascimento, algum documento de identificação. Como ele pegou minha pastinha com nada. Puxar? Talvez sim, mas naquele momento não foi. Tudo no país. Como é que eu vou Eu acho que primeiro você tem que tirar, para tirar o passaporte, acho que primeiro você tem que tirar a certidão para depois. Não, imagina, se me roubarem sei lá, me roubam na Itália. Me roubam tudo. Como é que eu vou ter? Eu não ando com certidão na mão. Eu ando com um passaporte.
Eu acho que você vai pra embaixada, eles têm como puxar, não é possível. Com seu nome, CPF, você puxa. Naquele momento Naquele não não te me deram, não. Tá bom, então você Não me continuava deram. sem documento. Sem documento. Mas mandaram pra mim, no dia nessa segunda-feira, mandaram uma pessoa da embaixada Junto. Tudo bem, me eles estão te acompanhar. ajudando. Eu tô Isso. achando, tô feliz. Porque geralmente Sim. eu tenho umas histórias de embaixada que o povo conta que eu fico, Sim. que eu fico na mágoa. Mandaram, só que a juíza não permitiu a entrada. Então, assim, tive que entrar eu, sozinha, eu e meu papelzinho comigo, minha medida protetiva, que eu falei, ó, tenho medida protetiva. Tá tudo certo. Aí vem ele, de terno e gravata. Assim, gente, tá parecendo aquela série Made. Não sei Senhor... se você assistiu Made não, na Netflix. não. Vale muito a pena você ver. É muito parecido em muitas coisas aí. O senhor... Só que é nos Estados Unidos. O senhor europeu, terno e gravata, advogado particular. E você é o papel. E eu sozinha com o papel. A juíza deu voz, primeiramente, à advogada dele. A advogada dele simplesmente chegou e falou assim, olha, essa mulher... Essa brasileira, essa imigrante brasileira, legal? É porque ele era o senhor fulano, né? Falava o sobrenome, senhor fulano. E eu era a Xi. Xi, simplesmente. Xi, ela fez isso. Ela saiu de casa com as crianças e ela se recusa a voltar para casa com as crianças e está permanecendo com as crianças em local e tal. E o pai está solicitando, está pedindo, né, daqui nesse tribunal, que as crianças retornem para casa e tal, não sei o quê. A juíza pegou e falou assim, olha, para mim, você sabia que para fazer qualquer coisa com suas filhas e levar para suas filhas para qualquer lugar, você precisa de autorização do senhor fulano de tal? Aí eu olhei assim e falei, olha, sim, ok, mas eu não saí de casa assim, desse jeito, né? Ele me ameaçou, eu estava com medo, eu saí de casa com a embaixada, tem um boletim de ocorrência, eu saí de casa com muito medo, o pessoal da embaixada me ajudou e tal, e inclusive eu tenho aqui uma medida protetiva. Ela falou, deixa eu ver. Pediu para que eu levasse até lá, me levantei, levei a medida protetiva, sentei de volta, ela leu. Aí ela falou assim para mim, isso aqui não quer, falando na audiência, isso aqui não quer dizer nada. A juíza? Você sabe o que isso aqui quer dizer? Que o senhor fulano não pode agir com violência contra a senhora. E se ele agir com violência contra a senhora pode ligar para a delegacia. Então, estou decidindo aqui, imediatamente, que as crianças precisam retornar imediatamente após a audiência para a casa do senhor fulano de tal. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, não, mas como isso? Eu estou com medo. Ele me ameaçou, tem um boletim de ocorrência contra ele, eu não quero voltar, eu estou com medo de voltar. Ela pegou, parou o que ela estava escrevendo e falou assim, eu não estou dizendo que a senhora tem que voltar para casa. Eu estou dizendo que as crianças precisam retornar para casa. Se a senhora não quiser voltar, a senhora não precisa. Aí eu falei, eu olhei para ela e falei assim, não, mas I will never leave my babies. Eu falei, eu nunca vou deixar minhas crianças. E eu falei para ela, eu amamento a minha filha menor, eu amamento a minha filha. Ela falou assim, nesse caso, o senhor fulano pode conseguir uma mulher para alimentar a sua filha. Gente, mas que mulher é essa juíza, Jesus? He can find another woman to feed the baby. Que horror. Quando ela falou isso, eu não... Como assim? Quando ela falou isso pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, sorry. Mama de leite ainda. Realmente, a Irlanda tá no século II ainda. Eu falei pra ela, sorry? Aí ela perguntou assim pra mim, você sabe que existe falou uma sigla. Você conhece tal, uma sigla? Eu falei assim, não, sorry. Ela falou assim, então, aí falou que era um banco de leite, papapá, de mulheres que doam e que poderia facilmente ser resolvido porque ele poderia conseguir leite para alimentar a criança. Então, se eu não quisesse voltar, a não ser que o fulano de tal permita que a senhora retorne para casa. Ela pode, o fulano de tal, retornar para casa? Aí ele falou assim, e se ela quiser, ela pode ficar no quarto das crianças. Aí, terminou a audiência, ela perguntou assim, cadê seu advogado? Eu falei assim, não, eu não tenho, porque ele roubou meus passaportes e tal, eu não tenho, não consegui advogado. Ela falou assim pra mim, você não tem ninguém do seu lado. O que eu achei essas coisas bem estranhas, a forma como eu fui tratada. Você não tem ninguém do seu lado? Ela quis dizer bem claro que na Irlanda não tem ninguém do seu lado. Eu não sei, eu quis dizer que eu não tinha advogado, eu não tinha ninguém falando por mim e tal, não sei o que ela quis dizer. Ou mas você ela não falou, tem ninguém do seu lado. Você não tem ninguém, você é uma imigrante, está aqui, então... Sim, sinto muito. E aí eu saí aos prantos.
Cheguei lá no estacionamento, falei com a Tina. Tina me viu chorando, falou, o que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, péssimo. Aí ele chegou perto do carro com a Tina, xingou a Tina pra ver as crianças, olhou as crianças e tal. Aí a Tina fez assim, pra ele não chegar perto das meninas, começou a xingar ela, sendo violenta. Uma senhora, ela tem uns 60 anos. Aí ele se mostra, né? Mostra. E cadê a juíza? Não viu isso? Não, tava dentro, a advogada dentro do... dela não viu, a advogada dele também não viu isso. Foi dentro do estacionamento, né? Aí voltei pra casa. Fiquei uns 40 minutos parada com o carro, eu, Tina e as crianças paradas em frente à casa dele. Ninguém apareceu. Nem ele, nem ninguém da família, nada. Aí foi aquele momento que eu olhei assim, uma olhou pra cara da outra, a gente lembrou o que o juiz falou. Que aquela medida protetiva valia... Vale lá no outro lugar, lá naquela região. Então foi bem aquela coisa assim, de olhar uma pra cara da outra e perguntar, tá pensando aqui que eu tô... ele não pode chegar. Tá pensando que eu tô pensando? A gente olhou assim uma pra cara da outra, então vamos embora. Ela, na hora, ligou o carro e a gente foi. Que interessante, né? Um juiz homem te ouviu mais que uma juíza mulher. Exatamente. Isso acontece muito. Acontece muito, pelo que eu venho visto. Então, eu fui pra casa da Tina, tive aquela noite, dormi. No outro dia, tô eu lá, achando que eu tô com a minha medida protetiva para 3 meses. Aparece ele com a polícia na casa da Tina pra me pegar, me botar dentro do carro com as crianças e me levar pra dentro de casa novamente, pra casa dele. E aí, a gente com a polícia lá, a polícia de Galway extremamente triste, porque eles não queriam estar fazendo, estava na cara, eles não queriam estar fazendo aquilo. Só que ele apresentou uma ordem judicial e eu apresentei a medida protetiva. Só que, assim, a minha medida protetiva foi de 2 dias atrás, a dele de 1 dia atrás. Então, no peso, vamos cumprir a mais recente. Nossa. Eram 2 ordens judiciais diferentes, então cumpriremos a mais recente. E aí foi quando ele me pegou, me botou dentro do carro e me levou. Eu fui em silêncio, 2 horas de viagem, em silêncio no carro, atrás, como se eu fosse uma... Não sei dizer. Pedaço de carne. Passou no sendo supermercado levada para lá. Levada para dentro de casa. E aí, coisas horríveis começaram a acontecer, ameaças. Eu tentava, assim, escutar bastante música, assim, sabe, para me dar força, tipo, louvor, essas coisas, sabe? E teve momentos que ele chegou, assim, para mim, eu sempre me emociono muito, que eu, assim, rezava, né, pedia, assim, ajuda para Deus e tal. Ele perguntava, assim, para mim, você acha que esse seu Deus brasileiro vai te ajudar? Falava assim pra mim. Mas, desculpa, ele é irlandês, né? Não se ele fosse inglês seria melhor, mas tô dizendo, bicho, um irlandês que é super maltratado por ser irlandês ali no Reino Unido, tá falando isso, tipo, não aprende nada. É como a gente falar mal do Paraguai, a gente não aprende nada. Exatamente. Ali ele não é... Exatamente. É Irlanda, não é, sei lá... Casa, como sempre, bastante complicada, suja, nesses dias que eu fico fora. Então, assim... porque você virou a empregada dele. Exatamente. A empregada, você virou uma escrava dele. Escrava. Você foi escravizada. Obrigada a permanecer ali. Aí, ali, ele não me prendia mais, mas o que acontece? Ele me ameaçava de diversas formas. Eu fui reclamar com Sexualmente, ele tentava aí já não forçar mais. sexualmente? Aí já não mais. Com essas coisas ali, não mais. Ele pegou... Aí eu fui questionar pra ele, eu falei assim, olha, eu preciso de... Não tem mais comida em casa. Tá tudo podre, tá tudo estragando. Eu tinha que dar comida pra Júlia. E eu tinha que me alimentar, eu amamentava. Então eu fui questionar isso pra ele, um dia que ele chegou em casa. E a geladeira quebrada ainda. Geladeira quebrada, tudo estragando, tudo estragado. E ele falou assim pra mim, olha, se eu fosse você, eu não me preocuparia com isso, não. Porque você não sabe o que pode estar dentro da comida. E que pra mim é muito fácil dizer que você committed suicide. E a mesma coisa, dizendo que você não vai ter... Ele queria que você... Ele poderia fazer você parecer que cometeu suicídio. Que eu cometi suicídio. E ele falou, se eu fosse você, não me preocuparia tanto com comer, não. Então, assim, o que eu comia? Lata de milho, de ervilha, coisas que estavam fechadas e lacradas. Porque eu comecei a ficar com fome. Gente, ele começou a ficar num prazer sádico, né? Acredito que sim. A vizinha começou a me dar comida por cima do muro. Pra eu dar pras meninas. Ela dava um prato de comida, eu dividia eu e Júlia. Me dava comida por cima do muro, pra eu alimentar as crianças. E começou a me ameaçar muito. Inclusive, numa dessas noites que eu dormia, ele colocou... Eu acordei e tinha uma carta que ele botou embaixo da porta do meu quarto, dizendo que todos... Eu invoco
que todos os seus demônios saiam de dentro de você e retornem para o lugar feito para eles, spoken to them. Aí cita um salmo, escreve um salmo assim, e embaixo está escrito assim, né? PS, né? Melhor instrução, última instrução before you leave the earth. A última instrução antes de você deixar a terra. Deixar a terra, exatamente. Isso você guardou? Guardei, tá no processo. Tudo isso no processo. Eu peguei essa carta, esse papelzinho, tirei uma foto e mandei pra Tina. Falei, Tina, olha o que ele mandou pra mim, que ele botou embaixo da minha porta. Ela falou assim, Raquel, isso é uma ameaça de morte. Você tem que ligar pra polícia imediatamente. Aí eu liguei pra polícia, botei a carta dentro de um saquinho, olha eu, achando que iam fazer uma mega investigação. Botei dentro de um saquinho, chamei a polícia foi lá, aí eles levaram a cartinha pro negócio. O policial que veio, ele ficou bastante comovido com a situação, porque eu contei pra ele, eu tava chorando, tava com as crianças e tal. Você mostrou, olha, minha geladeira tem comida estragada. Mostrei. E eles? Mostrei. Se compadeceu, aí levou a cartinha, falou assim, a gente precisa levar e ele tal. Tava lá dentro, esse homem? Não, ele tava no trabalho. Na hora que eu chamei a polícia veio, viu a carta, levaram lá, e pro chefe dele ver e tal. No outro dia, voltou com a cartinha pra mim, falou, I'm sorry, nós não podemos fazer nada. Eu falei, mas é uma ameaça de morte. Ele falou assim, isso é uma questão de interpretação. O que eles querem? Um tiro na tua cara para não ter outro tipo de interpretação? É uma questão de interpretação. Aí teve situações onde ele também estava sendo agressivo, gritando comigo. A vizinha ligou, chamou a polícia. A polícia veio até a minha casa. Sendo que aí o que acontecia? Sabe o que a polícia me falava? Olha, a gente pode até tirar a senhora de casa, mas as crianças têm que permanecer, porque ele mostrava a ordem dele, da juíza, dizendo que as crianças deveriam permanecer na casa e tal. Então, assim, se eu chamasse a polícia e falasse, olha, ele tá agindo assim comigo... Eles te tiram, mas as crianças... Eles te tiram, mas as crianças permanecem. Ele estava tentando ser um pai com a Júlia, principalmente que era maior, ele tentava... Conversava mais com ou elas, menos, tentava brincar com as meninas. Mais ou menos. O que ele começou a fazer? Essa questão psicológica e emocional, enquanto eu dormia com elas no quarto, ele fazia tudo isso psicologicamente e emocionalmente para me desestabilizar. Então, de que forma ele fazia? Ele entrava no quarto às 3 horas da manhã, quando ele chegava da boate, acendia a luz, que eu estava dormindo no quarto com as meninas, acendia a luz e pegava elas... E levava elas lá pra baixo, botava desenho, música na televisão. Às 3 horas da manhã? Às 3 horas da manhã. Pegava as duas dormindo, sonolentas. Nossa, isso é super saudável pra criança. É ótimo. Fazia isso. Cadê aquela juíza? Aí ficava fazendo isso, mas pra me importunar. Por quê? Você imagina uma mãe sozinha, amamentando uma, cuidando de outra de 2 anos, já não dormia direito, morrendo de medo das coisas. Eu tava exausta emocionalmente, psicologicamente, amamentando 2 crianças pra cuidar durante o dia. Eu ainda tinha que estar feliz pra mostrar pras minhas filhas, brincar com a mamãe. No meio disso tudo, para as minhas filhas não perceberem tudo que estava acontecendo. Então, eu ainda tinha que, com isso tudo, ainda ter essa coisa. Então, psicologicamente, emocionalmente, estava esgotada. Mas eu sou uma pessoa muito calma, graças a Deus. Eu sou difícil de gritar, perder a coisa, assim. A minha forma é chorar. Eu choro, fico mal, fico triste, fico na minha, mas eu não sou essas pessoas explosivas. Se eu fosse, eu teria me prejudicado muito. Teria ido presa, provavelmente, porque ele iria me acusar de certas coisas. Mas eu sempre me controlei muito. Muito. Mas ele fazia isso, então eu descia e meu peito começava a encher, começava a vazar. Eu tinha que pegar a bebê para colocar para dormir e eu chegava lá embaixo, falava o nome dele, falava, olha, eu preciso da bebê, me entrega a bebê para colocá-la para dormir. São 3 horas da manhã, você não pode fazer isso. Não é a mesma coisa, não é saudável. Uma criança de 2 anos, não, mas e outra ele não bebê. É saudável, né? Ele não vai entender isso. E ele colocava a câmera, assim, sempre tirava a câmera do bolso, começava a me filmar. Sempre. A ideia dele, eu acho, era me tirar do sério. 3 horas da manhã, quem que vai... Mas me tirar do sério, provavelmente ele tinha um certo plano de dizer que eu era descontrolada, maluca. Teve uma situação que Isabela acordou de madrugada, eu desci com ela pra amamentar, ela estava enjoadinha, provavelmente com um pouquinho de cólica, eu amamentando ela. Aí o bebê pequenininho, né, ele mama e faz cocô. Então eu peguei ali no sofá, troquei ela enjoadinha, troquei, botei a fralda aqui no cantinho, botei ela no peito, estava amamentando e estava ali tentando descansar um pouquinho. Ele chegou na sala. Quando ele chegou na sala, ele olhou assim a fralda, falou, pegou o celular, gravou a fralda assim, falou assim, Raquel,
Eu estou levando a fralda que você... Gravando minha cara. Que você deixou no chão das crianças. Eu estou jogando a fralda no lixo. Ok? Raquel, a fralda que você deixou no chão do bebê, eu estou indo jogar no lixo. Provavelmente, colhendo provas e qualquer tipo de informação, assim, para provar que eu era uma... Louca. Uma péssima mãe. Tudo, que ele, na verdade, é uma vítima. Exatamente. Né? O pobre irlandês sendo vítima de uma brasileira. E aí, como que você consegue fugir para o Brasil? Então, aí dentro desse esquema, finalmente a embaixada consegue um documento. Minha mãe tira uma segunda via da minha certidão de nascimento aqui no Brasil. A embaixada faz uma segunda via de passaporte para mim. Eu coloco o endereço da vizinha para não colocar da minha casa, porque senão ele iria pegar e iria sumir com o meu passaporte. Foi pro endereço da vizinha, a vizinha me entregou o meu passaporte. E a das meninas? Das meninas, não. Das meninas, até então, eu não poderia, porque passaporte de criança é um pouquinho complicado, você precisa da autorização dois, de né? ambos os genitores para ter. Então, eu não tinham como me fornecer. Mas me falaram, a gente só consegue fornecer passaporte para menores com autorização, se o pai não der, autorização judicial. Ou do Brasil ou da Irlanda. Na Irlanda, provavelmente não vai te dar, você tem que solicitar no Brasil. Aí, minha mãe, minha família aqui, a gente contratou um advogado brasileiro, que entrou com um pedido de tutela antecipada para emissão de passaporte para menores, né? Sobre a situação de coisas que estavam acontecendo. E o juiz autorizou. Saiu a tutela antecipada nisso. Eu cheguei para audiência mais algumas 2 vezes, né? Com essa mesma juíza? Com a mesma juíza, mais uma vez sem advogada, e a última vez com a advogada do Legal Aid, que seria uma defensoria pública, que finalmente eu consegui, depois de algum tempo, depois de ter pegado o passaporte, ter conseguido. Foi boa? Ficou do seu lado? De jeito nenhum, assim, eu consegui... Meu Deus, que... É porque o Legal Aid é como uma defensoria pública, você não consegue encontrar o advogado pessoalmente, Gente, que filme assim. de terror. Eu encontrei ela 5 minutos antes da audiência. Aí ela só me perguntou assim, aí eu descobri que era uma audiência de briga por guarda. Aí eu falei assim, mas como a gente está brigando por guarda se a gente mora na mesma casa? Como que vai ser isso, guarda compartilhada, né? Até meio-dia na sala comigo e depois de meio-dia... Porque não fez sentido na minha cabeça. A gente mora juntos, estamos juntos, como é que a gente está aqui brigando por guarda? Ela falou assim, você está trabalhando? Você tem uma casa? Eu falei assim, não, eu moro junto com ele, eu estou com as 2 crianças, não estou trabalhando no momento. Ela falou assim, então a guarda vai pro pai. Aí eu falei, mas como assim? Eu estou amamentando a minha filha e eu sou a mãe. Ela falou assim, não, mas é muito comum aqui no nosso país a guarda ser dada para os pais. Aí eu falei assim, mas eu estou amamentando minha bebê e tal, não sei o quê. Ela falou assim, olha, se você quiser competir de igual para igual, você precisa comprovar que você está trabalhando, que você tem situação de poder manter as suas filhas e tal. E a audiência final era em 2 semanas. A gente vai adiar e vai ser para 2 semanas essa audiência. Aí eu falei assim, tá, mas como que eu consigo uma casa que eu tenho que pagar 3 meses de depósito de aluguel em euro? Você precisa assistir Made. Quando você chegar no Rio de Janeiro, você vai assistir. Assista Made na Netflix. É isso. É impressionante, é uma coisa kafkiana. Isso. Você não consegue sair. Não consegue sair. Não conseguia sair. Ela falou assim, olha... eu falei, como que eu consigo uma casa para morar, pagar aluguel, 3 meses de depósito em euro e conseguir um trabalho para poder... e sendo que eu tenho 2 filhas e eu amamento, o meu peito vaza. Eu sempre tive muito leite. Então, se a minha filha ficasse 2 horas sem mamar, se tivesse que ir na rua resolver alguma coisa, começava a vazar e pingar. Então, assim, como é que eu vou do nada conseguir um trabalho, fazer isso e tal, do nada, né? Tirar a criança, assim... Aí ela falou assim... Eu falei, não dá, é impossível. Aí ela falou assim, você deveria ter pensado nisso antes de ter se mudado para o nosso país. Ela falou isso para mim. Foi quando... Ou seja, eu que até tinha vontade de conhecer a Irlanda, depois de conversar com você, eu não vou. Não mais, exatamente. Queria conhecer Dublin, acho cidade bonita, pelo que eu já vi. E ainda te mostrei Coitado, presente que a menina tão simpática me trouxe de lá. Tira do seu lado, me dá isso aqui. Não, tudo bem, deixa. Mas assim, aí foi isso. Só que, paralelamente a isso que estava acontecendo, eu estava com um processo rolando aqui no Brasil com um advogado internacional daqui, que, graças a Deus, conseguiu uma tutela antecipada. O juiz aqui brasileiro falou assim, emita passaporte para essas menores. Aí essa decisão foi direta para a embaixada. O pessoal da embaixada bastante comovido, querendo ajudar, sabendo de tudo que estava acontecendo. Raquel, recebemos e tal, a gente vai fazer a emissão do passaporte. Isso faltava 2 dias para a audiência de guarda final. Que a advogada falou para mim que eu não ia conseguir, porque eu não tinha
casa, dinheiro, nada disso, carro. E aí eu falei assim, beleza. Comprei a passagem no cartão da minha mãe, foi mais de 10 mil reais. De um dia pro outro, marquei. Falei, não sei nem como é que eu vou pagar quando chegar no Brasil. Sim, dou um jeito. Tá sumida ali. Você tem que sair, você estava no... Exatamente. E aí o pessoal da embaixada falou, olha, estamos emitindo o passaporte. Você vem pra cá. Aí eu marquei pro dia seguinte e já me deram um número, já marquei a passagem e tal. Aí ele saiu para trabalhar, deixei combinado com um transfer, chama transfer, uns brasileiros que Sim. fazem... Aí deixei combinado, me pegou, estava indo no caminho já para chegar na embaixada. Quando eu estava quase chegando na embaixada, me ligaram da embaixada e falaram assim, Raquel, onde é que você está? Eu falei assim, já estou quase chegando. Né? E tinham combinado que iriam no próprio aeroporto, para eu não ter o tempo de ter que entrar na cidade, perder tempo e tal, iriam no próprio aeroporto me entregar, uma autoridade consular iria me entregar. Falou, olha, onde é que você tá? Eu falei, já tô quase chegando, super feliz, né? Aí falaram assim, olha, a gente não tem uma notícia muito boa para te dar, a gente não vai poder te entregar os passaportes. Aí eu falei assim, mas o que houve? Como não? O que aconteceu e tal? Aí falaram assim, olha, a gente recebeu uma ligação de uma autoridade da Irlanda dizendo que a gente não poderia entregar nenhum tipo de documentação nem para você, de identificação, nem para você, nem para as crianças, porque vocês estavam com processo judicial e que as crianças não poderiam sair do país. Nem da jurisdição. Como descobriram isso? Aí o e-mail do próprio pai mandou e-mail para a embaixada com o documento, aquele documento da decisão da corte que as crianças devem permanecer em casa. Então, ele ficou sabendo que você ia pegar passaporte? Eu acho que ele tem imaginado, desconfiado. 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 E aí, depois, um pouquinho mais para frente, aí o pessoal da embaixada teve que ligar para o Itamaraty e perguntar para o Itamaraty, olha, o que a gente faz aqui nessa situação? E o Itamaraty falou assim, olha, segura, porque senão você tem um conflito diplomático. A Irlanda falando com uma decisão judicial dizendo que as crianças devem permanecer e o Brasil emite uma documentação. Porque são duas meninas dos dois países. Dos dois países. Então, assim, são duas decisões diferentes. E falou assim, segura, né? Aí, mais pra frente, foi descoberto que quem ligou para a embaixada, se passando por um oficial do governo, foi ele. Foi o número dele. E aí, isso tem tudo no documentado, no documento da própria embaixada, dizendo isso, que estava tudo isso dentro do processo judicial que foi aberto aqui. E aí você consegue pegar os passaportes e some sem ele ver? Aí, dali, a Irlanda não podia mais me entregar o passaporte. Porque falaram assim, olha, a gente, infelizmente, não pode descumprir uma ordem do Itamaraty, sinto muito. Eu falei, tá, mas como é que eu faço? Eu volto para casa agora com as malas e com as crianças e falo assim, desculpa, tô voltando? Sim. E eu até fiquei assim, eu falei assim, olha, a embaixada é território brasileiro, eu vou ficar aqui dentro da embaixada, porque voltar eu não volto. O que eu faço? Aí, conversando com umas pessoas, conversando com outro, falei, Raquel, vai para Londres, vai para Inglaterra. Porque para você sair, entre Irlanda e Inglaterra, tem livre circulação. Sim. Você não precisa de passaporte, tem um ferry boat, tem um barco, você pode ir de barco. De ferry boat normal, atravessar lá o canalzinho, chegar na Inglaterra, você vai lá no... Chega em Londres, aí lá o embaixador em Londres pode te dar. Sim, porque me falaram assim, eu sou a mãe, estou com os documentos delas oficiais, tem uma decisão judicial para emissão de passaporte, então não tem por que eles não te darem. Tutela antecipada, tutela antecipada, pedido do juiz, então eles têm que cumprir. Então vai para Londres. Eu falei, perfeito, beleza. Passei. Ferry boat, fui. Cheguei lá na Irlanda, fui direto para a embaixada. Quando eu cheguei lá na embaixada de Londres, uma confusão, cheio de brasileiro na porta. Tá. A embaixada fechada e tinha tido um incidente hidráulico, parece que estourou uma tubulação e o prédio estava interditado. Então, eles começaram a ver quais eram, na porta mesmo da embaixada, quais eram as situações de emergência, para eles tentarem resolver, para tirar o passaporte. E aí viram a minha situação. Mandaram todo mundo para casa, aí eu fiquei no Airbnb uma semana e eles tentando ver o que eles iriam fazer. E ele te ligando? Porque ele não sabia onde você estava aí. Aí me perdeu. Não, ali eu já tinha tirado o meu número, porque quando... Ele tinha o buscador, com certeza, em você, não? Não sei. Porque o que ele mandou pra mim foi... Eu recebi no meu celular ameaça com fotos minhas, eu entrando no porto, quando eu fui pegar no ferry boat, eu embarcando. Ele mandou fotos pra mim de câmeras de segurança, eu embarcando. Então já sabiam, de alguma forma, que eu já estava entrando. Esse homem, hein? Eu acho que era porque ele conhecia
as pessoas, os meandros. Os meios, a segurança e tal, tem formas dele pedir esse tipo de coisa. E começou a me ameaçar de que já sabia que eu estava na... Se ele ainda fosse um super pai e tudo mais, e fosse um problema entre vocês dois, até entenderia, mas sim. Não tem isso, gente. Não. E aí o pessoal da... Aí o que o pessoal da embaixada faz, de Londres? Eles entram em contato com o pessoal da embaixada da Irlanda, porque eles começaram a achar estranho, né? Por que essa mãe também tá aqui esperando uma semana, pagando o Airbnb, hotel, uma semana, alimentação? Será muito mais fácil ela ir para a Irlanda, pegar o passaporte lá, já que as crianças são irlandesas, e ir para o Brasil. Por que ela está esperando aqui tanto tempo? Me falaram isso depois, né? E eles ligaram para a embaixada da Irlanda para falar, a gente precisa emitir o passaporte, que estavam tentando resolver o problema de todo mundo, né? Então, eu falei assim, olha, o dela a gente resolve, ela vai para a Irlanda, que é aqui do lado, pega um ferry boat, tá ali rapidinho. Ou então a própria Irlanda faz e alguém traz para cá. E aí falaram... Aí me ligaram da embaixada da Irlanda e falaram assim, Raquel, olha, a gente sente muito, a gente gostaria muito de te ajudar, mas assim, a gente não tem como... Agora vai para a Escócia. A gente não pode mentir, né? Então a gente precisa... Falou a verdade. Aí acabou ali, fiquei mais uma semana ali no Airbnb. E falei, preciso sair daqui agora. Eu preciso ir para outro lugar da Europa. Só que aí, para sair já dali, precisaria de passaporte, né? E aí foi quando eu peguei um ônibus normal, fui de ônibus, que também tem ferryboat, que atravessa no Porto de Dover, e passei normalmente, né? Saí de lá, cheguei na Holanda. Você consegue dar um jeito, vai para Holanda? Fui para Holanda, cheguei na Holanda, também fiz o mesmo pedido da emissão dos passaportes. E aí viram no sistema, iam me dar, só que a pessoa lá viu que no sistema, assim, olha, ela já pediu passaporte... Na Irlanda, na Inglaterra. Por que tá pedindo aqui novamente? Vamos então, foi assim, Itamaraty, falou assim, olha, não, a gente está segurando porque tem uma questão assim, assim, assado. E falaram para mim, olha, você devia ir pro... brasileiros, né? Conheci uma brasileira lá na Bélgica, eu tava chorando, caí em prantos com as crianças. Ela falou, não, vamos lá para casa. Tem um feijãozinho, você dá um feijãozinho para as crianças, toma um banho e tal, e você esfria a cabeça, vou te ajudar. Aí eu fui para casa dela e lá as pessoas falaram, olha, você devia ir pro consulado da Bélgica, que a Bélgica é o melhor consulado de brasileiros na Europa, todo mundo que está com problema vai para lá, eles são ótimos, são maravilhosos, realmente foram. Aí eu fui para lá, cheguei com meus documentos, tudo certinho, normal. Preciso de emissão do passaporte e tal, para ir para o Brasil. Ok. Fiz o pagamento dos passaportes, ok. Vai ficar pronto daqui a 40 minutos, é o tempo da impressão. Obrigada. Saí, fui tomar um café. Quando eu volto, tá todo mundo assim. Aí eu cheguei... Ai, não. Falei, oi, tudo bem? E tal, vim pegar os passaportes. Falaram assim, olha, Raquel... Você chegou a nado aqui no Brasil, é isso? Não, aí eu cheguei, saí cheguei bem amparada. Aí falaram assim, olha, a gente vai precisar que você sente um pouquinho, Ai, minha mãe. porque a gente está verificando algumas informações que chegaram pra gente, a gente não vai poder te entregar o passaporte agora não, então você senta um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. Aí eu sentei, desabei, porque eu já estava morta com essas crianças já, pensando como é que eu vou fazer, enfim. E fora dinheiro, né? Sua mãe que devia estar te ajudando. Essas coisas eu estava pagando de passagem de trem, essas coisas, tudo no cartão. E as coisas que eu estava pagando ali, eu recebia o Child Benefit, benefício das crianças, que eram uns 120 euros mais ou menos por semana, então eu estava nessa daí. Mas eu estava mais preocupada em dar comida para as minhas filhas, então eu quase não estava comendo, estava bem magrinha e tal. E aí, nisso, você vê, eu saí de casa com mala, com as coisas todinhas das bebês, das minhas coisas, achando que eu ia direto para o aeroporto. Como eu tive essa saga assim, fui largando as coisas pelo caminho, porque eu não tinha como empurrar carrinho de bebê, mochila, uma criança, outra mala. Então, eu tinha praticamente, assim, 3 mudas de roupa para mim e mais as das bebês. Então, onde eu chegava, eu tinha que lavar a roupa, pendurar naqueles negócios de exaustor e tal, para esquentar. Era essa situação. Aí, quando eu cheguei lá, os de aquecimento, E aí eu cheguei nessa embaixada da Bélgica, falaram para mim, senta. Sentei, abraçada as minhas filhas, uma amamentando, e eu assim, chorando muito. Aí falaram assim, olha, a gente não vai poder te entregar o passaporte, mas a gente tem aqui um serviço de counseling, né? Então, você vai, é tudo confidencial, você conta tudo e a gente tenta te ajudar de alguma forma, né? Achei muito legal isso, né, nessa embaixada da Bélgica, que foi maravilhosa. Contei tudo,
desabei, comecei a chorar, falei para ela o que estava acontecendo. E nisso eu estava com todos os documentos, com a denúncia da Polícia Federal, que já tinha me mandado, de abuso sexual infantil. Aí isso aconteceu, eu falei tudo para ela. Falei assim, olha, amanhã nós temos uma advogada aqui, que é uma advogada que presta serviço aqui para nossa embaixada. E ela tem ONG também, que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica, enfim. E eu acho que você devia voltar aqui amanhã para conversar com ela. Aí me deram 100 euros para eu dormir num hotel, ali próximo à embaixada, para voltar no dia seguinte. Eu me atrasei, dormi no hotel, dormi com as meninas. Aí voltei para a embaixada, cheguei um pouquinho atrasada. Quando eu cheguei lá, todo mundo já na porta da embaixada me esperando. Assim, todo mundo assim. Eu falei, meu Deus. Apesar de ser embaixada do Brasil, sei lá, se tiver alguma coisa, vão de repente me mandar embora. Eu desesperada, né? Aí eu entro numa sala. Quando eu entrei assim na sala, um monte de mulheres assim. Aí a sala tava com brinquedos, bombonzinho para as minhas filhas, coisinhas para colorir, lápis de colorir, um monte de coisa. E eu entrei assim bastante assustada, olhando o que estava acontecendo, Aí falaram assim para mim, você sabe o que vai acontecer aqui hoje? Aí eu falei, não sei. Aí falaram assim para mim, você vai para casa. Você vai para casa com suas filhas hoje. Aí eu falei, como? Aí eu falei assim, olha, não se preocupa com isso agora. A gente está muito feliz, a gente quer que você descanse. A gente preparou tudo aqui para suas filhas, um café da manhã para vocês. Mas você vai para casa. Aí eu fiquei feliz, abracei o pessoal, todo mundo bastante emocionado com a história, com a minha força de mãe. Aí fui. Parece que liberaram, o Itamaraty liberou. Entraram em contato, foram ver se tinha alguma restrição. Falaram, parece que o Itamaraty disse que eles não estavam liberando com medo de ter alguma restrição. Porque como tinha uma ordem judicial, falei, poxa, se essa mulher, essas crianças embarcam para o Brasil e tem alguma restrição, essas mulheres são presas, poderia talvez ter alguma responsabilidade, alguma coisa. Então, eles tinham que segurar, mas investigaram, falaram, está tudo ok, não tem por que mais segurar essa mulher aqui. Ela está num país terceiro, ela não está nem no Brasil, nem na Irlanda, ela é a mãe, ela precisa de passaporte para levar essas crianças em segurança para casa. Nós somos uma embaixada, ela é brasileira, está com uma decisão judicial do Brasil, está com os passaportes, com todos os documentos originais, não tem por que a gente negar. Até porque a gente não tem decisão nenhuma da Irlanda aqui com a gente. A advogada ajudou muito isso? Advogada, e eu acho que a ONG... Sim, todo mundo ali, assim, sensibilizando. E parece que teve uma força-tarefa naquele momento que eu saí. E para me ajudar. Aí eu saí. Foi quando eu saí, finalmente. Falaram assim, olha, você vai para casa, né? Aí eu fiquei num local também. E me colocaram assim, amanhã você embarca. Marca passagem. Mas a gente só vai te pedir que você marque a passagem com escala, porque não tem voo direto, né? Da Bélgica com escala em Portugal e Portugal-Brasil. Porque se acontecer qualquer coisa, Portugal são nossos amigos. Portugal é mais em casa, quase. É quase em casa. Portugal em casa. É quase lá. Então você faça a parada em Portugal. E lá em Portugal, se acontecer alguma coisa, a gente te ajuda. Foi beleza. Aí me acompanharam até o aeroporto, passei na imigração, normal, pessoal, passei, tá tudo certo, não tinha nada, falei, ótimo, boa viagem. Aí o voo atrasou 1 hora para Portugal. Então, quando eu cheguei em Portugal, todo mundo atrasou o voo, porque estava no voo para o Brasil, perdemos o voo. Meu Deus do céu. Normal, coisa de aeroporto. Faz parte da vida, assim, mas não, nesse momento nessa não situação, seria legal. Não. Então, era um voo da TAP. Aí deram um voucher pra gente, que a gente só iria voar no outro dia, no final do dia. Então, assim, vocês saem, dormem no hotel, almoço, tudo por conta da companhia, vocês voltam amanhã. E aí foi o tempo da gente sair, dormir no hotel, voltei. Quando eu voltei, tive que passar na imigração novamente. E aí foi o tempo que eu acho que ele conseguiu acionar tudo. Acionar alguma coisa que colocou restrição de viagem. Aí, quando eu passei na imigração, fiz o check-in, despachei as bagagens. Quando eu passei, fui dar meu passaporte, o policial irlandês falou que constava uma informação lá. O policial português falou assim, tem uma informação aqui de menores desaparecidos. Ele falou assim para mim. Deus. E começou aquele desespero.
e mandou, já telefonando para as pessoas, mandando tirar as bagagens e tal. Eu falei que eu era mãe, tirar as bagagens para entender o que estava acontecendo. E aí me colocou naquela salinha de aeroporto. Presa, praticamente. Fiquei 2 dias nessa salinha de aeroporto, presa. 2 dias? 2 dias. E as suas Aquele dia, filhas? mas comigo. Jesus. Dormimos num colchãozinho, entregava comida assim de quentinha. Horrível, mas nesse tempo, eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse tempo, parece que eles estavam investigando tudo. Eu mandei todas as documentações que eu tinha. Como eu já estava com o apoio da Polícia Federal. Da Embaixada da Bélgica. Da Bélgica, porque essa informação Itamaraty, de Itamaraty, todo mundo já auxiliando, né? E eu consegui... esse documento da Polícia Federal, essa policial federal que pegou, ela fez os encaminhamentos para o chefe dela, o delegado, que encaminhou para o chefe da Polícia Federal, para o chefe da Interpol em Brasília. Ou seja, era uma informação policial muito grave, porque esse documento da Polícia Federal é um documento muito, muito pesado, que constam as fotos, situações que aconteciam. Inclusive, teve um momento que eu gravei, enquanto estava em chamada de vídeo, ela printou isso tudo, né? Ela presenciou momentos assim, o que acontecia, que era bastante estranho. A minha filhinha de 2 anos, em momentos de troca de fralda, que eu ia trocar a Isabela, ela ia com a boquinha dela, abria a perninha da Isabela e botava a boquinha nas partes íntimas da Isabela. Ela a minha filha repetindo o que ela provavelmente repetindo. Então, esse documento da Polícia Federal tem todas essas informações. Tem a foto da partezinha da minha filha, toda irritada, tem as fotos da casa, tem tudo que ela presenciou nessa uma semana em que ela viu. Então, eu peguei esse documento, que foi muito bom, porque é em português, enviei tudo. Me pediram para eu mandar todas as documentações. Então, eu mandei a medida protetiva que eu tinha contra ele, que ainda estava valendo, que era para 3 meses. Mandei esse documento à Polícia Federal, mandei todos os documentos que eu tinha. Começaram a investigar e viram. E aí, finalmente, entrou uma policial na sala e falou assim, olha, você vai para casa. Tá? Então, assim, deu tudo certo, a gente já investigou, viu tudo aqui, e a gente vai liberar para que você embarque. De alguma forma, como eu acho que acionaram as coisas para saber o que estava acontecendo no Brasil, Irlanda, ele soube que eu estava e começou a me ameaçar pelo celular, por mensagens, dizendo que estava indo para lá. E aí, nesse momento, eu tive uma ajuda muito grande dos policiais do próprio Polícia Judiciária de Porto, que falou assim, olha, eu mostrei as mensagens de ameaça, falaram, olha, nós somos autoridades aqui nesse aeroporto. Ninguém vai chegar perto de você. Você e suas filhas estão em segurança. Aí botaram a gente numa sala VIP, fechada, com escolta, para que ninguém chegasse perto da gente. Colocaram a gente... O voo do Rio, que eu estava marcada, já tinha perdido, por conta dessa situação. São Paulo mesmo, minha filha. Isso, aí tinha um voo para São Paulo, que eu falei, não, pode ser São Paulo. Aí estava cheio o voo, e falei, olha, pode ser para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do Brasil... E só tem que ser o quanto antes, porque ele está vindo para cá. Mostrei as mensagens, e mensagens horrorosas de ameaça, mostrei para eles. E eles, não, a gente está vendo. Mas só uma coisa, você tinha trocado o chip. Ah, sim, de alguma forma ele tinha... Era mensagens essas mensagens de ameaça já foram no Instagram. Tá. Pelo Instagram. Já descobrimos onde você está. Ele foi criando bastante prova. Contra ele. É importante. Exatamente. Porque aquilo que ele fazia do bom para fora e do horror para dentro já estava se tornando uma coisa só. Para aquela juíza da Irlanda. Isso. E para aquela advogada da Irlanda entenderem. Exatamente. Então eles entenderam toda a situação de risco de violência que eu estava passando, que eu tinha passado, que eu não era uma mãe simplesmente fugindo, porque estava comprovada a questão da violência sexual, a questão da violência doméstica, das ameaças, tudo mais, e tinha boletim de ocorrência contra ele, tinha tudo isso, né? Então, me colocaram dentro do avião para Salvador. Aí eu embarco para Salvador, vou escoltada, chego escoltada aqui no Brasil pela polícia. Não aqui não, mas... Porque ele falava que estava indo te pegar lá em Portugal, é isso? Isso, estava indo para lá. Chegou aí para lá, ele pegou um voo e foi. Só que a gente chegou, como eu peguei um voo para Salvador e não vim para o Rio, aí ali a companhia também, por toda a questão também, me colocaram no voo. Graças a Deus não tive que comprar outro, porque eu já tinha perdido um, marcaram a passagem, colocaram, então me trataram super bem ali. Me colocaram no avião e eu fiquei com policiais comigo. Foi uma cena realmente de filme, assim. Porque quando a gente tentou pegar esse voo para São Paulo, estava em cima, o avião já estava saindo. Pegaram as meninas, as crianças.
E saímos correndo pelo aeroporto com o policial, pegamos aquele carrinho para ir lá, para tentar embarcar em cima da hora e tal. Só que aí já não dava, o voo estava cheio. Aí me colocaram nesse negócio e eu fiquei mais ou menos 3 horas no aeroporto. Aí comi, me botaram numa sala VIP de alimentar, depois consegui cuidar das minhas filhas, trocar a roupa delas. E foram comigo até o avião e ficaram comigo até o momento do avião fechar as portas. Escoltada mesmo pela polícia, ninguém toca em vocês vão chegar no Brasil com segurança. E aí fui, quando o avião voou, assim, foi uma sensação de alívio. Finalmente cheguei aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu queria beijar o chão. Finalmente cheguei na minha casa, na nossa terra. E foi isso. Essa foi a saga de E aí você conseguiu chegar até o Brasil. Em 2019. 2019. Aí vem Covid e tudo. Como foram? E acabamos de presenciar agora, dia 14 de junho, não é isso? 14 de junho de 2023, o Fred Krueger volta na hora do pesadelo, exatamente. Número 14. Nesse período, o que acontece entre 2000, vem pandemia, mas ele tenta falar com as filhas, ele tenta ter contato, tenta ter contato com você, o que vai acontecendo? A gente chegou aqui no Brasil, aí eu recebi na casa da minha mãe um documento da CAF com título lá de Tratado de Haia, que aí foi quando eu tive conhecimento sobre o tratado. Sobre o que é o Tratado de Haia? A convenção, só para as pessoas entenderem. A Convenção de Haia é um tratado internacional entre países que fala sobre o sequestro internacional de menores. Então, qualquer criança subtraída de um país, o genitor abandonado, ele pode acionar a CAF, entrar com um pedido de retorno das crianças através do Tratado de Haia. E esse tratado diz que as crianças precisam retornar imediatamente para o país, com exceção de crianças que, comprovadamente, poderiam estar em situação de risco se voltarem. Que é o caso das suas filhas. Que é o caso das minhas filhas e o meu caso também. Então, o país, né, que recebe as crianças, que foi o que eu cheguei, não precisaria retornar as crianças, tendo constatado, se fosse visto que esse retorno causaria risco. Esse é o tratado. Além de tudo, elas são brasileiras também. Então, fica nessa dúvida. Qual é o país delas? Então, eu recebi na minha casa... Ou lá, o que viveu. O que viveu mais, né? Agora. E aí, eu recebi essa carta na minha casa, dizendo que eu deveria retornar as crianças voluntariamente. Se eu não quisesse retornar voluntariamente, eu teria que dizer que eu não queria retornar voluntariamente e abriria um processo judicial federal na qual eu poderia fazer todas as minhas colocações sobre tudo o que aconteceu. Eu falei, ótimo, tudo bem, sem problemas, vamos para o processo. Fui na Justiça Federal, entreguei os passaportes das minhas filhas, ou seja, eu não era uma sequestradora, né? Entreguei, falei, olha, estamos aqui, chegamos. Deu início a um processo que durou esses 4 anos, né? Eu fui para a Defensoria Pública Federal. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu procurei uma ótima advogada, para pedir conselhos, né, que faz assessoria. Uma assessoria, conversei com ela e ela falou assim, olha, vai ser um processo muito longo, muito caro, porque é um processo internacional que precisa fazer traduções e um monte de coisa, e apostilamentos, e normalmente é muito caro. É tipo, sei lá, uns 100 mil reais, talvez até mais, dependendo, porque é um processo de 4 anos. Então, assim, é muito caro. Ela falou assim, eu acho que você devia ir pela Defensoria Pública, é a Defensoria Pública Federal, tem ótimos profissionais. A Defensoria Pública no Brasil é boa, viu? É boa, e eles vão saber te proteger e tal, e é isso. Aí eu falei, obrigada, fui na defensoria, enfim, uma situação bem complicada. Imagina, depois de ter passado tudo aquilo, ter chegado aqui, ainda ter que dar conta disso, ir para a defensoria pública. Tem ótimos defensores, sim, mas assim, a gente tem que passar foi bom? O dia inteiro lá para mandar coisas e tal. Então era bastante cansativo ainda para mim no início. Ainda não tive, eu cheguei aqui e não foi assim, cheguei e vou ter paz. Ainda fui correr atrás de um monte de coisa. O meu defensor público federal de primeira instância foi maravilhoso, maravilhoso. Eu precisei escrever para ele, escrevi quase um livro, assim, contando toda essa história para ele. Tanto que eu estou olhando, acho que vai ter que ser em 2 partes, porque já vai dar daqui a pouco 4 horas de conversa. Então, o defensor público, eu escrevi para ele toda a história, eu acho que ele se comoveu bastante com a história. Na época, eu tinha sido até chamada pela mídia também,
para falar, mas eu não quis falar. E eu liguei para lá, pro gabinete, perguntar assim, o que eu faço? Eu falo, não falo? Será que é bom? Será que não é bom? E aí achamos melhor. Aí foi quando eu tive esse contato com ele e o pessoal falou assim, olha, vamos segurar, porque você acabou de chegar, é uma coisa muito delicada, né? Vamos entrar num processo agora. E ele foi maravilhoso. Eu escrevi tudo para ele entender. E aí eu acho que... E ele, enfim, foi um defensor maravilhoso, que me defendeu muito bem de igual para igual. Vale, assim, dizer aqui, as mulheres que sofrem com isso, com AIA, sabem, e as pessoas que lutam isso com relação a isso de AIA, inclusive tem uma petição agora correndo pela Revibra, que é uma organização que cuida de mulheres vítimas de violência sexual, violência doméstica, crianças vítimas de abuso, e essa questão de AIA, eles trabalham muito com mulheres, chamam as mães de AIA. Então, elas estão com uma petição para revisão do tratado, de como isso está sendo enxergado pelo Brasil também. É uma petição muito importante. Lá no meu Instagram tem, depois a gente coloca. Porque a gente está colhendo assinaturas para fazer essa revisão do tratado. Então, Teu Instagram está passando direto, mas põe ótimo, de novo. Ótimo. Tudo, então. Da Revibra também, depois procura o Instagram da Revibra. E dentro disso, assim, a gente iniciou esse processo, aí eu tive que escrever tudo, né? E esse processo, enfim, durou 4 anos, esse processo, onde foi analisado todas as provas, coloquei todos os documentos que eu tinha, fotos, medida protetiva e tudo mais. A única coisa que ele coloca nesse processo de prova, assim, mais concreta é uma decisão que foi dada naquela decisão daquela corte que eu não fui, porque eu vim aqui para o Brasil, que eu não compareci, e foi dado para ele, por aquela mesma juíza, a guarda unilateral e o controle total das crianças a ele, o pai. Gente, não gosto dessa juíza. E aí ela decidiu isso. E o que é assim, no mínimo estranho, porque assim, a gente pensa, para uma mãe perder a guarda de um filho, essa mãe deve ter colocado... no Brasil é muito difícil. Muito difícil, em qualquer lugar do mundo. Você precisa comprovar que a mãe, deveria ter alguma coisa... Não é boa para a criança. Eu não tinha nada contra mim. Eu fiz aqui um caso que vai passar depois do seu, que eu programei para o Dia dos Pais, que é de uma menina que o pai conseguiu a guarda definitiva porque a mãe realmente... E a mãe realmente subtraiu, subtração de menores. Para mim é sequestro, mas é subtração de menores, real, lá no Rio também. Só que é o contrário. Ele é você e ela é o outro. Então, e muito bem provado, muito bem, um pai muito angustiado para conseguir ter a filha com qualidade de vida, que é o que você mais quer, que as suas filhas tenham paz para crescer. E aí essa juíza dá isso. E chega esse negócio de AIA, do Tratado de AIA, você tem que entrar. E você ganha isso no primeira instância? Em primeira instância, foi apresentado todas as provas, tudo, fotos. Isso é feito lá em AIA, lá na Holanda? Não, isso é feito aqui no Brasil. Não existe um juizado especial de AIA, assim. É um tratado. É um tratado que os países que são signatários precisam cumprir o que diz no tratado. Então, assim, se eu tivesse saído com elas para Itália, seria a Itália que iria julgar. Então não tem... aqui que nós estamos, aqui no Brasil estamos julgando. Exatamente. Um juiz brasileiro julgou e te deu a razão. Isso. Com todas as provas, com tudo isso. A única coisa que ele tinha era essa questão da guarda, dizendo que o país deu a guarda para ele. Bom, mas acho que você explicou durante todo esse tempo por que você não foi nessa última audiência, né? Mas até eu ainda nem tinha saído. Correndo risco de vida, de fato. Exatamente. Não é risco de morte, viu, gente? É risco de vida. E assim, você precisa ter uma explicação plausível para tirar a guarda de uma criança, de uma mãe, que ainda amamenta, inclusive. E assim, não era eu que tinha um boletim de ocorrência contra mim, que estava sendo investigada pela... Serviço Social do Tuzla, né, que fechou por falta de provas e não porque dizendo que ele era inocente. Ele tinha uma medida protetiva contra ele, tinha todos os documentos e coisas contra mim não tinha nada. Ninguém nunca chegou para mim, eu não tinha nada em meu nome, dizendo que eu não era boa para minhas filhas, e mesmo assim a juíza decidiu, eu amamentando a criança, dar o total controle para ele, ou seja, eu não poderia decidir mais nada sobre a vida das minhas filhas. Absolutamente nada, era dele. Uma mulher
que julga outra mulher e fala que amamentar é uma bobagem, é só comprar, pegar leite lá, E colocar. ela é realmente uma ausência de reconhecimento na outra que ela deveria entender melhor. Empatia, totalmente. É melhor do que qualquer um. A primeira instância você ganha. Ganho o que a primeira acontece que agora elas são levadas? Então, depois que eu ganhei a primeira instância, aí eu entrei com um processo de guarda aqui no Brasil. Porque eu até já poderia ter entrado antes. Só que a AIA não julga guarda. A AIA fala simplesmente se as crianças precisam voltar para lá ou permanecer aqui e qual que vai ser o país designado a julgar a questão de guarda. Mas ele não julga guarda, só fala se as crianças voltam ou não voltam. Tanto que teve até alguns locais que colocaram assim, a mãe brasileira perde guarda das filhas, eu não perdi a guarda. Tanto que quando eu ganho aqui em primeira instância, eu decido então abrir no processo de guarda, que aí já é na justiça estadual que faz. Aí eu entrei com pedido de guarda, o Ministério Público Estadual me deu, pediu que fosse, a juíza também deu, que fosse a guarda unilateral para a mãe, sem direito de visita e de contato com o pai, tendo sido comprovado com todas as coisas e as provas que foram apresentadas. Então, o que acontece é que eu tenho uma vitória, né, digamos assim, na Justiça Federal. As crianças permanecem no Brasil com a mãe, não retornam, por conta de todos os fatos que foi apresentado. Já tenho essa decisão da Justiça Federal, depois de 4 anos. Entro com pedido de guarda, eu ganho o pedido de guarda unilateral, sem o direito de visitação e nada do genitor. Penso comigo, estou bem. Depois de 4 anos, finalmente eu respirei em paz, porque apesar desses 4 anos e tal, pandemia e tudo mais, eu estava ainda aflita, acompanhando o processo, sabendo o que poderia acontecer. Então, estava com a guarda das minhas filhas, elas estudando, a gente tendo uma vida tranquila. Elas perguntam do pai nesse período? Não lembravam. Mas elas falam como é meu pai, por que você não tem papai? Não. Ou elas nem... Não. Elas, na cabecinha delas, elas entendiam por algum momento ou outro, assim, que teve festinha de Dia dos Pais na escola. Eu comentava com ela que ele morava muito longe. Tá. Só que morava muito longe. O seu pai mora muito longe, né? Mas na cabecinha delas, elas entendiam que... ela até falava isso, até a professorinha dela falou assim, ela sempre falava assim, meu papai é o papai do céu. Meu papai é o papai do céu. Então, elas tinham essa ideia, assim, né? E vivem muito bem, eu vi elas estavam muito felizes. Muito. E ele ausente, ele nunca mais te procurou, nem por Instagram, nem nada. Aquele Instagram cheio de fotos suas, das crianças, ele apagou, manteve, não sabemos. Acho que ele manteve, não sei, porque depois eu não seguia mais, eu excluí o meu também. Não sei, eu sei que ele tinha até pouco tempo atrás, depois que o caso aconteceu, eu sei que ele apagou, excluiu o Instagram dele, porque eu acho que muita gente deve ter começado a mandar mensagem. Então, você imagina, eu estava tranquila, bem, dormindo na minha casa. Ganhou lá tudo. Dormindo, estudei, minha filha tinha prova no dia seguinte, a gente estudou para a provinha, vamos dormir, descansar com a mamãe. Para amanhã a gente ir para a escola, normal, tô dormindo, e às 6 horas da manhã eu sou acordada. Esse 14 de junho de 2023 aconteceu completamente sem você imaginar? Completamente. Eu estava com uma vitória na Justiça Federal, a guarda unilateral das meninas, sendo que o Brasil julgou que a guarda é da mãe, que as crianças permanecem no Brasil e que ele nem tem direito a contato. Nossa, estou dormindo bem, de repente eu acordo às 6 horas da manhã, boto um roupão, abro a minha porta, policiais federais armados de fuzil na porta da minha casa, do meu apartamento, para levar as minhas filhas embora. Foi o que aconteceu, assim. Uma violência absurda a forma como foi feita a operação. Eu digo assim, parecia que estavam vindo levar 2 traficantes internacionais procuradas pela Interpol. Ou parece que estavam indo tirar elas dele, né? Exatamente. Porque tirar 2 crianças às 6 horas da manhã, assim, começaram a entrar na minha casa. Enfim, uma cena, assim, de horror. Eu comecei a chorar muito. Minhas filhas dormindo no quarto. Tem cenas suas que eu vi você cair daí. Essas cenas suas são muito tristes. Muito tristes. Que foi quando eu tive que entregar. Elas não sabiam, assim, nada do que estava acontecendo. Minha filha chegou a perguntar para mim se eram os vilões que tinham ido para buscar ela. E eu tenho que acordar minha filha daquele jeito. Eu acordei ela. Eu já estava chorando muito. E eu e minhas filhas, nós somos muito ligadas, sabe?
porque eu sou muito carinhosa com elas, sempre fui. Elas são meninas muito delicadas, sabe? Elas são uma gracinha. São aquelas criancinhas que sentam bonitinhas. Vídeos que você me mandou. Bem... Eu só não vou mostrar os vídeos porque... Elas são muito delicadas, elas são muito, muito princesinhas, assim, muito bonequinhas, né? E, assim, nós sempre tivemos uma ligação, assim, muito forte, porque eu nunca saí de perto das minhas filhas, né? Nós sempre fomos muito grudadas. E, assim, em momentos que eu falava, eu tinha que ir para algum médico, fazer um exame, que deixava com a minha mãe, assim, elas mandavam mensagem no meu celular: mamãe, como você tá? Sabe? Sempre bastante preocupadas. Nós éramos muito, muito, muito grudadas. Se eu tivesse um pouquinho dodói, elas iam, sabe? Mamãe, você quer remédio? Fingiam que era médico, eu cuidava. Então, assim, são uns amores. Elas são muito delicadinhas, assim, as duas. Tem que acordar a minha filha daquele jeito, porque eu tava chorando bastante. Elas me sentem muito, né? E eu acordei ela, eu falei: Júlia, ela ainda tava, assim, muito sonolenta. Eu falei: meu amor, tem que acordar, mamãe tem que acordar, você acorda. E ela, assim, queria dormir, porque eu pedi pra eles, eu falei assim: minha filha está dormindo ainda. Ela acorda um pouquinho mais tarde que isso. Eu falei: não, a gente não pode esperar, que a gente tem outras diligências para cumprir. Eu falei: sim, mas são minhas filhas, elas estão na cama. Aí falaram assim: não, a gente precisa cumprir, temos que cumprir. E se você não fizer, a gente vai ter que fazer. Então é melhor você fazer. Aí eu fui no quarto chorando bastante. Eu falei: Júlia, mamãe... Aí eu filmo, tem um vídeo também, que aí depois eu filmei, assim, que eu queria ter ela, assim, sabe? E eu falei: olha, a mamãe, a gente vai ter que ficar um pouquinho separada agora. Eu falei pra ela: a mamãe não vai poder estar perto de você agora. A mamãe... Falei pra ela só: mas olha, a mamãe vai fazer de tudo pra trazer você, pra gente ficar junto de novo. A Isabela ainda tava dormindo. Eu falei assim: a mamãe precisa que você cuide da Isabela pra mamãe, porque Isabela é muito pequenininha, então cuida da Isabela pra mamãe. E ela começou a chorar muito. E ela não entendia. Ela falou assim: mamãe, mas e suas coisas? Eu falei assim: não é a mamãe que vai, é você. Porque até então ela achava que era eu que estava indo embora. E aí ela descobriu que era ela. E ela começou a chorar muito. E assim, ela foi assim, não teve tempo pra nada. E as pessoas falaram pra mim: Raquel, eu queria enrolar, fui dar banho nelas, elas nem tomaram café da manhã. Fui dar banho nelas ainda, enrolar, fechei a porta. E aí fiquei lá no banheiro abraçada com elas. Meu Deus. Pega um papel pra você. Tem água aqui? Tem. E desci com elas e tive que entregar. Ele estava aqui, o pai. Ele estava aqui no Brasil? Tava no carro. Deixaram ele entrar? Tava no carro. Você viu ele? Não. Covarde, né? Ele nem saiu do carro pra falar com elas, pra pegar elas. Tiraram ela do meu braço e jogaram ela no carro, nos braços dele, assim. A minha filha se debatia, chamava mamãe, batia nele, botava a mãozinha pra fora pra sair, enquanto eu abraçava a Isabela, porque eu me despedi primeiro da Júlia, a Júlia foi pro carro. Então tem nas imagens, assim, os gritos, os berros da Júlia dentro do carro, enquanto ela estava no braço dele, querendo sair. E enquanto eu estava abraçada com a Isabela, dando tchau pra Isabela. E aí elas foram embora, assim, aos gritos, aos berros. E depois disso, como eu falei, desde então, nunca mais tive contato. Nunca Vai fazer 2 meses daqui a pouco. 2 meses. Fez um mês, hoje é dia 28.
Hoje é 28 meses e daí, 14 dias. Desde então, nunca mais tive contato. Eu não sei como elas estão. Eu sei que, com certeza, elas devem estar perguntando pela mamãe. E por que isso acontece? O que erramos aí, judicialmente falando? Porque nisso ele recorre para a segunda instância. Né? Eu não sabia nada disso, na verdade. Sinceramente, eu nem sabia. Eu não sou advogada, eu sou mãe. Nem sabia que tinha primeira, segunda, terceira instância. Mas o advogado não sabia disso? Ele não acompanhou? Defensor público, né? A gente não tem acesso ao defensor público dessa forma, mas o defensor de primeira instância, ele falou assim para mim, olha, Raquel, ganhamos o processo, né? Parabéns, estou muito feliz de vocês poderem estar juntas no Brasil agora, graças a Deus. Mas, olha, ele pode recorrer para a segunda instância. Mas se ele recorrer, a Defensoria Pública vai entrar em contato com você e não serei mais eu o defensor para que vai te proteger. Porque aí tem os defensores públicos de primeira instância. A instituição da Defensoria Pública que teria que estar vendo isso. Para daí ter um advogado para a segunda instância. Para a segunda instância. Sim, normal. Porque a primeira instância é segunda instância são outros. Então, seria um outro defensor. Então, que eu deveria saber que ele recorreu para a segunda instância. Então, o que aconteceu foi que ele recorreu, ele com os advogados recorreram para a segunda instância. Eu não fui informada, não soube, não fui intimada. Ele colocou lá as coisas dele, os advogados lá, que eu deveria ter tido o direito de apresentar contrarrazões, que chamam, que não aconteceu. Houve um julgamento na segunda instância, onde eu não tive representação, porque o defensor não foi, eu não soube. Aí é dada uma decisão, na verdade, em segunda instância, são 5 desembargadores aí para julgar o que acontece, e o voto foi 3-2. 3 votos, 3 embargadores julgaram que a gente não tem como comprovar que houve abuso sexual infantil, então manda embora. Né? Só que também, eu acredito assim, esqueceram toda outra parte, porque o cárcere privado, a violência psicológica, a violência doméstica, tudo mais. Se apegaram a coisa assim, porque é muito difícil, né? Crime de violência sexual infantil é muito difícil de você conseguir comprovar. Né? Então, eles se apegaram a isso para falar assim, não tem como comprovar, manda embora. Na verdade, eles falaram assim, o voto de um dos desembargadores basicamente diz assim, olha, temos um tratado, inclusive ele chega e fala, o Brasil adora descumprir tratados. Brasil e Irlanda são signatários de um tratado, cumpra-se o tratado, as crianças retornam, não dá para provar que houve o abuso, então manda embora. Foi basicamente isso. Então, votaram. E deram uma decisão de busca e apreensão das menores. Nessa decisão de busca e apreensão, dizia que eu deveria ter sido intimada sobre essa decisão, para ter conhecimento sobre a decisão, e que eu tinha 5 dias para me pronunciar de como seria feita a devolução. E que eu deveria ter sido intimada pessoalmente sobre essa decisão. E não fui. Isso tem no processo e não fui. Então, esses 5 dias... Não sei o que aconteceu, eu não fui intimada, não recebi absolutamente nada, não soube de segunda instância, não soube de absolutamente nada. Foi isso que aconteceu. Pegaram e levaram as crianças. Agora, essa decisão de busca e apreensão era uma decisão provisória e não definitiva, que ainda cabia recurso. Tem um prazo de recurso para você recorrer da decisão. Se não recorre, ou se você recorre é negada, aí a decisão tem que ser cumprida, mas existe, é um meio legal. Assim como eu ganhei em primeira instância, ele teve o direito, ele com os advogados, de recorrer e levar para a segunda instância, eu deveria ter tido todo o direito dele recorrer em segunda instância, eu levar para a terceira, se possível, ou então de recorrer pelo menos da decisão. Mas eu deveria ter sido informada, ou a Defensoria Pública deveria ter me intimado, ou ter apresentado um recurso, o que não aconteceu. Ou seja, em segunda instância, eu até agora não sei o que aconteceu comigo em segunda instância, por que não me defenderam, por que não me avisaram, por que eu não fui intimada, por que não compareceram ao julgamento, por que não apresentaram uma defesa oral. Simplesmente, é como se fosse praticamente assim, foi a revelia, algo assim do tipo. Então, aconteceu tudo isso. E agora tá como? Agora tá... De novo, você voltou lá atrás. Você tem que pesar, ser uma geladeira para conseguir ter suas filhas de volta, você não pode sofrer... Ao mesmo tempo que você chora, você tem que ir atrás. Como é que está isso? Agora, aí eu tive que contratar você está trabalhando? Uma advogada. Não,
Você não... Não, você, nem... Nesses 4 anos, você voltou... Nesses 4 anos, sim. Nesses 4 anos, você perdeu de novo seu emprego? Sim. Você perdeu o emprego? Não, digo, agora você não tem de novo como trabalhar. Exatamente. Gente, você voltou, você não tá tô ficando de novo, trabalhando. você não consegue. Só que agora com uma angústia, você sabe Porque que as suas 2 filhas estão na mão de um predador. Exatamente. Na idade perfeita para ele. Exatamente. E sem segurança nenhuma, sem suporte 2 meninas nenhuma. que não falam inglês. Não falam inglês. Que não tem, a Júlia tem lembrança do pai? Nada. Não. Saiu com 2 anos. A Isabela menos ainda. Da Isabela menos ainda. Isabela, né? É, Tô chamando de Isabel, desculpa. Isabela. A Isabela menos ainda. Então, assim... O que é decidido muito, julgado muito em A é a questão da residência habitual. Qual que é a residência habitual da criança? Precisa retornar para a residência habitual. Porque, assim, o que é a residência habitual? É aqui o hábito. Habitual vem de hábito. Exatamente. Elas têm mais hábito aqui do que lá. É onde tem rotina, onde tem a vida. Onde tem geladeira funcionando, comida. Escola. Sem um pai que fica abrindo fralda, com o bodego dele lá fazendo as coisas. Você... Então... Agora tá como? Agora eu tive que contratar, porque no dia que aconteceu, eu estava com a defensoria. Então, para eu pedir ajuda para a defensoria, é muito difícil. Né? Me deram um número de plantão da defensoria, mas que é difícil você falar, não conseguia. E eu precisava de uma decisão imediata, porque eu soube que ele já estava... Parece que já foi tudo meio planejado. Já estava com uma decisão de que iriam embarcar naquele mesmo dia à noite, assim, para não dar tempo para nada. Sabe? Tudo muito esquematizado, assim. Imagina essas 2 crianças nesse avião. Exatamente. Sem entender o que estava acontecendo, com um estranho. Sem entender, sem saber quem é esse homem. Que língua é essa? Que língua é essa? Sem conseguir falar, por que minha mãe não está aqui? Que angústia, quero minha mãe. Que angústia. É o que eu falo, as minhas filhas sofreram violência lá atrás, elas sofreram violência da forma como elas foram retiradas, e elas estão sofrendo violência agora. E eu não sei quem é que está olhando para essas crianças agora. E elas não podem falar com porque elas são brasileiras também. E o Brasil, ele deveria se cumprir, porque elas são mais brasileiras do que irlandesas. Com certeza. Elas só nasceram lá. Você... Aí, então, agora você está com um advogado, é isso? Aí peguei um advogado particular, de uma advogada, que entrou com efeito suspensivo, pedindo a suspensão da decisão, tendo em vista que a decisão foi um voto 3-2, e pelo que eu vi, quando é um voto 3-2... Não sei das quantas, você pode pedir uma nova revisão. Uma revisão, que fosse feito um novo julgamento, porque foi um 3-2, é quase que um empate, então você pode pedir isso. Embargos declaratórios, como é que é o nome? Tem um termo. Embargos de declaração, é uma isso? Coisa assim. Não sei também, mas tem alguma coisa assim. Embargos de declaração porque foram 3-2. Se tivesse sido unânime, é diferente. Exatamente, mas não foi unânime. Era uma decisão provisória que eu ainda poderia recorrer, estava no prazo e tudo mais. Então, ela entrou com esse pedido de efeito suspensivo da decisão, que foi negado no TRF. Mas aí o Ministério Público Federal já tinha entrado também com recurso especial pedindo o efeito devolutivo. Que aí já perde a devolução das meninas ao Brasil, ao status quo que ele fala, para que dê seguimento ao processo. O Ministério Público Federal, pelo que me passaram, falaram, é o órgão que cuida, que é como se ele fosse o defensor da lei, o fiscal da lei. Então, assim, ele pede que as crianças retornem. Por quê? E ele é quem defende as crianças também nesses processos. Então, eles eram a defesa das meninas, né? Então, ele pede que as meninas retornem para o Brasil imediatamente ao status quo, né? E esse pedido foi para o STJ. Então, nesse momento, o pedido está para ser julgado agora pelo Pode STJ ser rápido isso, em Brasília. Deveria ser, porque esses pedidos são pedidos especiais, então, de emergência. O efeito devolutivo para trazer. Pode ser a qualquer momento, de repente, que elas podem voltar. Não exatamente, porque quando o Brasil define que, ok, elas precisam voltar, uma vez que as crianças já foram, por exemplo, esse efeito suspensivo, por que ele não agora foi... Tem que ser lá. Na verdade, sim e não. Essa é uma dúvida que eu tenho também, porque o efeito suspensivo, no TRF2, falaram que não cabia uma vez que elas já foram. Então, não dá. Você podia suspender se elas estivessem aqui ainda. Então, mandaram para o STJ o efeito devolutivo, para devolvê-las para o Brasil. Só que, assim, por mais que, assim, o que me falam, né, eu não sei, eu ainda estou muito perdida, é que, assim, se as crianças retornam, se o Brasil pede para retornar, na verdade, agora, quem tem que cumprir é a Irlanda, porque o Brasil não tem poder de execução, de chegar lá na Irlanda, bater alguém, um oficial de justiça. E agora você está tendo que entrar lá também? Agora, provavelmente, também entrar com processo lá. Ai, Raquel.
não sabemos ainda, né? Então, na verdade, a gente pede que seja... Na verdade, o que acontece agora, eu até acho que aconteceria, ou que deveria acontecer, é uma conversa diplomática entre países, né? Porque se o Brasil solicita o retorno, eu espero que a justiça vai ser feita e que tudo vai ser visto, e o Brasil solicitando o retorno dessas meninas aqui para segurança da mãe, que isso seja feito. E aí, para a Irlanda cumprir essa decisão, uma conversa mais diplomática mesmo, entre países, para que a Irlanda... E o Itamaraty está envolvido? Você tem... Acredito que ainda não, porque agora a gente precisa da decisão. Né? Foram mandados alguns ofícios também para ministros, que eu ainda estou aguardando a resposta. Espero que essa entrevista aqui chegue às pessoas corretas. Espero ali dentro também. É como eu falei, assim, essa força que eu estou tendo agora de vir aqui é imensa, sabe, assim. Porque você saber de tudo isso e chorar e sofrer com isso, eu digo assim, tem noites que eu choro que eu acho que, assim, o bairro inteiro, meu condomínio inteiro sabe o que é a dor de uma mãe, sabe? Porque às vezes eu acordo de madrugada e eu choro tanto, choro tanto, choro tanto. E com saudade delas e sem saber o que elas estão passando, como é que tá a cabecinha delas, como é que elas estão entendendo tudo isso, perguntando cadê minha mãe, por que minha mãe não tá aqui? Minha mãe falou que vinha, porque a minha visão, a nossa visão de adulto, de tempo, espaço, é muito diferente da criança. Eu sei que eu tô aqui, que eu tô lutando. As minhas filhas, o dia para elas, tempo, espaço, elas não sabem contar meses, dias. Elas verem dia chegando, indo embora, o sol vindo, a lua vindo, e por que minha mãe não tá aqui? E fora que ela sai de uma cidade como o Rio, que é calor no sentido humano e tudo, e cai numa cidade que elas não fazem ideia, uma casa que elas não sabem o passado do qual elas fazem parte, que elas poderiam ter sido poupadas. Vira o presente novo delas agora com um pai que, da porta para dentro, é um predador, com uma família cuja família também não é presente. E eu não sei o que está acontecendo lá agora com elas. Não posso falar, mas a situação é essa. Então, essa força que eu tenho, eu converso muito conversei bastante no início com o Daniel, o pai do Daniel Borel, não, entrevistei ele aqui também. Assim, uma força enorme né, desse pai. Eu conversei bastante, assim, com ele no início, né? E ele me deu muita força, assim, sabe? E eu comecei a pensar que, caramba, o Leniel, ele teve o filho dele assassinado, sabe? Pela mãe. Pela própria padrasto, mãe. Né? E a força que ele teve para continuar lutando por justiça, porque, assim, nada do que o Leniel fizesse, nada do que ele tá fazendo, do que ele fez, traria o filho dele de volta. Mas, mesmo assim, ele levantou, escolheu lutar e fazer justiça pelo filho dele. Então eu paro e penso, comecei a parar e pensar assim, por que minhas filhas estão vivas? Elas estão esperando por mim. Por que eu vou me entregar? Elas são sua maior força, para você ter força, isso sem dúvida nenhuma. O que você vai fazer assim que se encontrar com elas? Ai, acho que abraçar muito e falei, viu, mamãe veio, mamãe falou que ia vir, mamãe tá aqui. Tentar não chorar muito, para elas não sentirem que eu tô triste, tentar mostrar para elas que a mamãe tá aqui, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Acho que é isso, assim, essa força, eu costumo dizer assim, é imaginar essa cena, é imaginar que a gente vai se encontrar de novo. Eu sei que minhas filhas têm uma vida inteira pela frente, não acabou. Eu sei que eu vou lutar muito por elas. Eu acho que elas vão ter muito orgulho a nossa fotinha. Elas vão ter muito orgulho da mãe delas, de tudo que a mãe delas fez. E eu acho que elas vão encarar essa história não com vergonha, mas com muito orgulho do amor da mãe, do amor que a gente tem uma pelas outras. E essa minha força aqui, ela é uma força a voz que eu tenho hoje, eu entendo que a minha voz não é somente... a minha luta não é somente pela Júlia e pela Isabela, sabe? Não é por mim, não é por ela. Eu entendo que hoje em dia eu tô com uma certa missão, assim, sabe? Porque tem muitas outras mães de Aya sofrendo com essas situações e não tem voz, assim. Mas eu costumo dizer, assim, quando eu soube que tem esse termo chamado mães de Aya, eu botei assim na minha cabeça que eu não sou uma mãe de Aya.
Eu sou mãe da Júlia e da Isabela. E elas têm uma mãe que eu não vou ser mãe de Aya. Não me permito ser mãe de Aya. Eu vou lutar por elas e vou lutar até o infinito para poder proteger, estar com elas. Foi isso que eu prometi para elas. É isso que uma mãe tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer por elas. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, depois, mas eu tô firme, buscando força, buscando ajuda. Sozinha eu não conseguiria. E hoje você tem uma coisa importante também para as duas. No pior dos cenários, elas crescem. Sim. E no pior dos cenários, elas poderão ser livres para se ausentarem deste homem. Uhum. Isso é um registro para elas verem o que a mãe fez e está fazendo por elas. Sim. Eternamente. Sim. Então é muito bom para elas saberem que elas são tão amadas e tão procuradas e tem tanta vontade de... Eu tenho certeza que você não deve estar dormindo, que você não deve estar comendo, você não deve estar com vontade de nada. Aí você vai ter que dormir, você vai ter que comer e você vai ter que fazer tudo isso por conta delas. Eu, às vezes, nos primeiros dias, assim, eu fiquei uns 2, 3 dias sem comer, praticamente, né? Eu olhava, assim, um prato de comida e você... Assim, todas as mães sabem, né? Como é que você consegue comer sem saber se o seu filho está comendo? E as minhas filhas, elas cresceram comendo. Eu fiz até um videozinho falando, minhas filhas cresceram comendo com muito orgulho o arroz com feijão. Elas são brasileiras, elas são fortes e saudáveis, porque comia arrozinho com feijão. E hoje eu não sei o que elas estão comendo lá, elas estão sentindo falta da comidinha delas. Então, para mim, olhar para a comida, ter que me alimentar, ter que comer, tudo isso é difícil. Mas eu estou recebendo muita força. E as pessoas também falando para mim, Raquel, se você não comer... Se você não se cuidar, se você não se alimentar... Você não vai ter força, você não vai ter força para estar aqui contando, você não vai ter força para brigar na segunda instância, para brigar, porque é uma briga um pouco mais longa do que a gente podia imaginar. Uhum. Se você tem vontade de falar com ele, e se tem, o que você gostaria de falar para ele? Nunca pensei nisso. Então, pensa. Um dia você me responde. Não precisa me responder agora. Porque, de fato, vocês têm 2 filhas. Uhum. Minha sogra fala isso. Sabe o que eu acho? A minha sogra fala isso, eu vou falar, e eu acho muito divertido o que ela diz. Ela fala assim, os meus filhos são meus. O meu marido, eles seriam meus filhos se eu estivesse com qualquer outro homem. Porque os meus filhos são meus. Eu acho que os filhos são da mulher mesmo. Tem uma coisa da mulher. Então, as suas filhas são suas. Você não precisaria... Poderiam ter tido elas, seriam a Júlia... E a Isabela, se fossem outros homens. Uhum. Porque é maravilhoso isso. Assim, elas seriam elas, porque depende só de mim, depende só de você. Sim. Não estou sendo feminista, a gente nem machista, não é nada disso. É porque eu acho muito bonito a mulher ter a certeza dos seus filhos. Sim. O homem só sabe o que é o filho quando o filho nasce. A mulher sabe o que é o filho do primeiro 1,50. A gestação, o aleitamento materno, a mudança no corpo, a mudança de vida, a mudança de hábitos. É algo transformador, assim. O nosso filho é parte da gente, né? Sim. É uma extensão de mim. Raquel, minha querida, eu desejaria que a gente nunca tivesse tido essa entrevista. Também. Ou talvez sim, porque você já tinha uma história muito forte para contar. Você já tinha uma batalha muito batalhada. E eu tinha escolhido não contar... para defender, para preservar a imagem delas, que eu achava o principal. E hoje você precisa contar isso, porque você precisa tocar as pessoas para que todas as pessoas... então eu queria tanto que essa entrevista chegasse nas pessoas com poder para fazer alguma mudança. Eu queria que fosse uma comoção. Assim, sabe? Mas viu? Porque eu vou te falar, desde que... Parabéns para Dani, Sobrevivendo na Turquia, que fez a sua primeira... não sei se foi a sua primeira, mas foi a entrevista maior, que te trouxe onde eu pude contar realmente o que aconteceu. Você não faz ideia da quantidade de mensagens que eu recebo por conta dessa sua entrevista, porque as pessoas pedem para que a sua história seja ainda mais... E é fantástico que se está no Sobrevivendo na Turquia, já é grande, vindo para esse canal que seja maior, que vá para o outro canal, que alguém, que o Ler Até o Amanhecer pegue e conte a sua história, que o Insólito conte a sua história, que o Colecionador de Ossos conte a sua história, que alguém lá na Europa veja isso,
e conte, porque esse canal, só para você ter uma ideia, 20% é visto fora do Brasil. E tem muita gente da Irlanda. Ontem mesmo tinha uma menina da Irlanda, que é essa que eu te falei, que deixou a ovelhinha. Ela mora na Irlanda, é uma brasileira que mora na Irlanda. Eu brinquei aqui que eu não posso contaminar uma nação inteira e um... Acho que existem outras pessoas boas, tanto existem que você juízes tem ali, bons. tem aquela moça que te ajudou, essa senhora de 60 e poucos anos. Ele seria um monstro se fosse brasileiro, português, italiano, japonês. É ele. Sim. Ele nasceu com defeito. E esse defeito ele não escolhe nacionalidade. Seria tão fácil, né? Não vá para a Irlanda, não vá para a Itália, porque ali é ruim. Então tá todo mundo ruim ali. O problema é que gente ruim tem no mundo inteiro. Mas que a gente consiga ter esse movimento, que os outros canais, convido todos os outros canais aqui, esses que eu citei principalmente, e lá fora, pessoas que tenham e que convivam, porque é assim a gente pode... Eu costumo falar assim, hoje em dia não se trata de mim ou do que eu sofri, não se trata dele, se trata de duas crianças. São delas, eu imagino, eu estou angustiadíssimo aqui. Eu já estava, quando eu vi a tua história, eu vi a tua entrevista, eu vi tudo, e assim, você já fica... Eu agora, frente a frente com você, é difícil eu não ficar te perguntando de tempo em tempo o que está acontecendo, porque... pelo menos já sabe se elas estão dormindo, né? Elas estão, alguém está olhando por elas, que essa avó e esse avô façam alguma coisa de fato, pelo menos cuide dessa criança, porque quem está cuidando dessas duas crianças enquanto ele está lá na boate à noite trabalhando? Exatamente. Que elas tenham... Que no pior dos pesadelos elas não precisem acordar com aquele homem olhando para elas. É o que eu mais desejo. Eu tento imaginar assim que eu até acredito que quanto mais também essa história vai chegando, mais vai inibindo ele também de fazer qualquer coisa, porque de alguma forma ele vai saber que está sendo observado. Então, assim, também essa forma da minha voz é também uma forma de eu tentar proteger minhas filhas. Essa história já não é mais lá dentro daquela casa. Sim. Essa história já é para todos nós. Raquel, a hora que você quiser contar mais coisas, vai me falando. Espero de verdade que muito em breve você esteja sentada aqui de novo com as duas. De verdade mesmo, para contar esse outro... Todos os filmes da Julia Roberts, ela termina bem. E eu te comparei com ela. Eu sou mega fã da Julia Roberts. Não, Dormindo com o Inimigo, ela termina bem. Todos os filmes dela... Sabe o que já falaram pra mim? Que assim, que vai dar certo. Que a minha vida tá virando tipo uma série da Netflix. Que é uma agora nova só temporada. tá a nova temporada. Quando a gente achou que tinha tudo terminado, veio um gancho para a segunda temporada. A segunda temporada, e se Deus quiser, vai acabar bem. Acaba. Olha, uma pena, mas... Parabéns pela mãe que você é. Com certeza Obrigada. Suas filhas já têm muito orgulho de você. E eu espero de verdade que muito, muito, muito em breve você já esteja aqui de novo. Com o final dessa segunda temporada e o final da história. Não, e vem a terceira, que é a felicidade. Não, mas a terceira a gente nunca vê, né? Você precisa de muito conflito. Geralmente. E aí Termina bem. Que no final da segunda temporada venham e elas viveram felizes para sempre. É o que eu desejo de verdade. Muito obrigado por você ter vindo até aqui para a gente conversar. Prazer demais te conhecer pessoalmente. Seus seguidores são muito bons. Eu adoro, eu amo todos. Eles pediram muito. Nossa, o que eu recebi pedindo para você vir, eu falei, gente, daí até eu vi que você já tinha me mandado mensagem, daí eu falei, vamos marcar já. São muito carinhosos. Eu queria aproveitar também a oportunidade de agradecer todas as mensagens, todo o carinho que eu tenho recebido. Tudo. Na internet, até de profissionais também que estão se sensibilizando com a história, com a ideia. E procurando também. Eu leio todas as mensagens que eu recebo no Instagram. Todas, absolutamente todas. Eu fico de madrugada sem sono. Mas eu não estou conseguindo, mas que bom que você está lendo. Eu leio, eu fico acordada de madrugada, perco o sono. Então, são muitas mensagens de força, de carinho. E vocês, aqui, todo mundo... Saibam que vocês estão me ajudando muito, estão me dando muita força, muita mesmo, muita, com certeza. Muita. E um beijo para Ana Letícia, né? Que você falou que ela mora onde? Em Londres, né? Em Londres, ela está te ajudando de alguma maneira, que ela é advogada lá, né? Sim, e ela é advogada criminal, acompanha seu canal. Obrigado, um beijo para Ana Letícia. Continue ajudando aí, por favor, a Raquel, porque ela merece de verdade. Um beijo, obrigado. Obrigada. Deixa eu te dar Obrigada.